Você já ouviu falar dos soldados japoneses que não se renderam junto com o resto do país em 1945 e passaram décadas escondidos na crença de que a Segunda Guerra Mundial continuava? A cidade em que morei no início da minha vida me proporcionou uma experiência semelhante. Quando crianças em nossa pequena cidade, todos crescemos com a mesma história. Era finais de outubro de 1962 e a crise dos mísseis de Cuba ameaçava envolver o nosso planeta num apocalipse de fogo. Na noite de 27 de outubro, os habitantes da cidade deitaram-se na cama para uma noite de sono inevitavelmente agitada, enquanto as conversas de rádio e televisão ao fundo forneciam comentários cada vez mais preocupados sobre a situação em questão. Em algum momento, os sinais ficaram distorcidos antes de eventualmente se transformarem em estáticos, e o ruído constante das atualizações ao vivo, de repente, fez muita falta. Antes do amanhecer, homens desconhecidos em uniformes militares foram de porta em porta e conduziram os habitantes da cidade para o grande abrigo construído sob seus pés, antecipando o cenário exato para o qual haviam sido alertados. Supostamente, algumas pessoas recusaram com a explicação de que não tinha havido qualquer comunicação oficial de um ataque ou de um estado de guerra e que obedeceriam se lhes fosse permitido descobrir por si próprios através dos seus aparelhos de rádio e televisão há muito extintos. Corria o boato infantil de que nenhuma dessas pessoas foi vista novamente. Nasci uma década depois daquela noite. Minha primeira lembrança é de brincar comigo mesmo contra uma parede de concreto em ruínas no abrigo. Era um lugar bem grande, maior do que seria de esperar para uma cidade do nosso tamanho, e a vida lá fazia o possível para imitar as vidas que todos nós havíamos roubados de nós mesmos. Esses esforços foram admiráveis, mas, em última análise, infrutíferos. Havia uma escolinha suja para crianças, uma cozinha comunitária com enormes estoques de comida enlatada horrível e salas grandes cheias de fileiras e mais fileiras de beliches de metal enferrujados. Mesmo assim, porém, a vida no abrigo era horrível. Eu não desejaria que ninguém ficasse preso no subsolo com centenas de pessoas durante décadas, e a existência monótona teve seus efeitos sobre os habitantes mais velhos da cidade, que já conheceram uma vida muito melhor do que aquela. Havia uma sala que ficou famosa pela grande quantidade de pessoas que ali se suicidaram. Eles tinham que ser criativos com recursos tão limitados e às vezes levava dias ou semanas para alguém morrer depois de cortar os pulsos com uma faca cega e enferrujada. Eu sabia disso porque meu pai morreu naquele quarto esquecido por Deus. Eles encontraram seu corpo sem vida pendurado no teto e eu, de 10 anos, fiquei em estado de agonia. Fiquei meses sem falar depois que aconteceu, e às vezes ainda desejo que tivesse sido eu em vez dele. Então, pelo menos, eu não ficaria sobrecarregado com o conhecimento que tenho hoje. Lembro-me de ter aprendido sobre as consequências da noite que deu início a tudo isso na escola. Disseram-nos que a maior parte da nossa nação e do mundo tinha sido devastada por nuvens de fumaça e colunas de fogo. Aquela vida no terreno acima de nós era praticamente impossível, que tínhamos que ficar lá para sempre para não enfrentarmos as mortes horríveis das quais fomos salvos. Havia muitas regras para garantir que continuássemos fiéis a essas ideias, mas estávamos demasiado aterrorizados para sermos céticos em relação a qualquer coisa que nos ensinassem, e por isso essas regras não foram testadas. Levei até os 19 anos para questionar os ensinamentos que deveríamos considerar verdades absolutas. Sabe, embora eu fosse principalmente um bom cidadão e cumprisse as regras do abrigo, eu tinha um pequeno hábito sorrateiro. Não sei porquê, talvez eu estivesse entediado ou apenas quisesse desobedecer às regras aparentemente arbitrárias pela primeira vez, mas tinha uma obsessão limítrofe em explorar os cantos e recantos do abrigo. Encontrar pedaços intocados e indícios de uma vida que supostamente não existia mais me dava uma emoção que eu não sabia que era possível naquele lugar. Essas migalhas geralmente eram enfadonhas em qualquer medida externa, mas um dia descobri algo que me deixou ao mesmo tempo pasmo e aterrorizado. Uma janela. A princípio eu não sabia o que era, porque quando me deparei com aquilo, tudo o que pude ver foi um acúmulo de poeira e teias de aranha em forma de quadrado. Mas rapidamente comecei a trabalhar
removendo as camadas que haviam se formado durante o que, provavelmente, para revelar algo fora do meu sonho mais louco. Uma paisagem incrivelmente verde estava diante dos meus olhos. O céu era de um azul profundo, com uma nuvem ocasional flutuando, e as casas abandonadas décadas antes estavam ali, em um estado de conservação que lhes dava um caráter único. Devo ter ficado ali por horas, absorvendo tudo, me perguntando por que o mundo que me ensinaram não era o que eu estava olhando, querendo saber por que mentiram para nós. Em algum momento, voltei para o meu beliche e me preparei para uma noite de sono agitado, dos meus poucos momentos de inconsciência sendo perfurados pela paisagem supostamente impossível que eu tinha visto. Levei semanas para reunir a coragem para voltar, porque estava com medo de que meus olhos tivessem de alguma forma me enganado, que eu estivesse enlouquecendo e que acabasse naquele quarto com o mesmo destino que meu pai enfrentou. Eu não podia contar a ninguém e não contei a ninguém. Eles pensariam que eu também estava enlouquecendo e isso é incompreensível. Eventualmente, porém, eu voltei, armado com um pedacinho da minha cama que consegui quebrar. Você sabe o que é ter um desejo ardente de entrar em um mundo que sempre lhe ensinaram que iria matá-lo assim que tivesse a chance? Porque eu, sim, a paleta de cores perfeita diante de mim era forte demais para resistir. Eu precisava ir lá, passar os dedos pela grama verde e respirar o ar que foi feito para mim. Então, eu fiz. A janela era grande o suficiente para que, depois que o vidro fosse quebrado em pedaços minúsculos, fosse fácil sair. Dei meu primeiro passo que não estava naquele abrigo e inspirei o máximo que pude enquanto meus pulmões se enchiam de um ar fresco e maravilhoso. Virei minha cabeça em direção à janela, apenas para descobrir que ela havia sumido. O concreto descoberto estava na minha frente e minha saída não era mais à minha volta. Apesar da minha confusão, imaginei que fosse alguma redundância de segurança muito esquecida. Mas rapidamente me esqueci disso, ao me concentrar novamente na realidade da vida fora daquele lugar. Era real. Era tudo real. Eu não estava perdendo a cabeça. Tudo que eu tinha visto através da janela era exatamente o mesmo, depois que me libertei de suas restrições. Exceto uma coisa. Estava fora da vista da janela, então eu não o tinha visto antes de sair. Perfurou a paisagem impossivelmente imaculada ao meu redor. Uma van do exército. Todas as 4 portas estavam abertas e havia uma pessoa estranha no banco da frente. Sua cabeça tinha um buraco de bala e qualquer sangue do incidente havia secado há muito tempo. Ao me aproximar da van, notei um pedaço de papel embaixo do pé pendurado do soldado falecido. Para quem tiver a sorte de ler isso, lamento pelo que fizemos ao seu povo, às suas famílias. Durante a Guerra Fria, a unidade para a qual trabalhei recebeu a ordem de implementar um experimento psicológico. Foi longe demais. Devíamos mantê-los no abrigo por 1 ano, para testar a nossa preparação para o que parecia ser um futuro inevitável, para descobrir se um abrigo dessa escala e natureza poderia ser a nossa graça salvadora, a nossa esperança de reconstruir a civilização no caso de as bombas finalmente caírem. Foi, na melhor das hipóteses, antiético, mas racionalizei com o falso conforto de prestar um serviço à nossa nação. Disse a mim mesmo que talvez um dia a nossa pesquisa nos mantivesse vivos, mesmo que isso significasse um tormento mental para as pessoas da sua cidade. Bem, 1 ano chegou e foi embora há um bom tempo. Lentamente, o interesse governamental e militar nessa pequena experiência desapareceu. Na noite em que tudo isso começou, vocês foram levados a acreditar que as bombas se aproximavam rapidamente da nossa nação. As pessoas que se recusaram a acreditar na nossa palavra, legitimada apenas pelos uniformes do exército e pelas vozes de comando, foram as mais espertas. É por isso que doeu tanto quando nos ordenaram alinhá-los contra uma parede e matá-los. Eles mereciam algo melhor. A verdade é que as tensões da Guerra Fria começaram a diminuir após o ponto alto emocional da crise dos mísseis e, ao longo dos anos, a necessidade de abrigos diminuiu. Com isso, como mencionei antes,
também aumentou o interesse em nosso experimento. Nossos homens foram filtrados ao longo de meses e anos, até que eu fosse o único que sobrou. Talvez a culpa que senti, a culpa que me atormentava a cada momento de vigília, tenha me mantido aqui. Eu não tinha nenhum propósito, nenhum recurso e nenhuma maneira de chegar até as pessoas que havíamos condenado a uma vida miserável anos antes. Ainda assim, porém, os restos vazios da cidade dessa vez me mantiveram sob forte controle e nunca mais consegui sair. Eu nunca vou conseguir. É aqui que mereço morrer, onde mereço pagar pelos pecados que cometi contra as pessoas que aqui estiveram. Espero e rezo para que esta carta algum dia encontre um cidadão desta cidade condenada e espero que minha confissão possa lhe trazer um pouco de paz. Não espero que você me perdoe, nem mereço isso, mas saiba que cada momento que permanecer vivo será gasto em um arrependimento incrivelmente profundo. Eu tenho um último desejo. Por favor, enterre meu corpo e esta carta o mais fundo que puder no solo desta cidade. Eu mereço ser condenado para sempre a uma existência subterrânea onde tudo isso começou. Uma existência da qual você foi injustamente forçado a participar. Espero que a minha dor seja muito pior do que a que causamos a você. Adeus. Eu devo ter chorado horas a fio depois de ler a carta, e os dias e semanas seguintes foram uma névoa. Muito do que me lembro consiste em tentar voltar para o abrigo, numa tentativa desesperada de dar aos meus concidadãos a liberdade da vida que deveríamos ter. A cada curva e entrada, me deparava com metros de concreto e nunca consegui voltar para o abrigo. Quanto a mim, deixei a cidade há muito tempo. Eu me perdi quando estava saindo e nunca me disseram o nome original da cidade no abrigo. Então, infelizmente, as lembranças são todas as provas da minha experiência que tenho. Demorei muito para me acostumar com o mundo exterior, mas nos anos desde a minha fuga, aprendi a aceitar a minha nova vida. Mesmo assim, nunca esquecerei o que deixei para trás. Mesmo que tenha sido há décadas, toda a minha vida foi naquele abrigo. Todo mundo que eu conhecia e tudo que eu amava. Acordo todas as manhãs atormentado por pesadelos de ainda estar preso naquela prisão subterrânea profunda e escura. E ainda assim, muitas vezes, me pego desejando o conforto daqueles que perdi na minha fuga. Espero que eles tenham encontrado a paz com meu súbito desaparecimento, mas algo em mim sabe que não. Minha dor e terror aqui são quase tão grandes quanto lá dentro. Talvez a ignorância seja na verdade uma bênção, como dizem. Talvez um dia os habitantes da cidade que conheci sejam recebidos com a mesma vista de céus azuis e prados verdes que eu. Enquanto isso, espero desesperadamente que eles encontrem uma existência melhor no abrigo do que aquela que conheci. Sendo adolescente na década de 2010, eu cresci frequentando a internet. Eu gostava de todas as coisas habituais que um adolescente gosta. Creepypastas assustadoras, histórias estranhas da internet e, mais importante, canais paranormais do YouTube. Assistia a muitas coisas de investigação e todos aqueles desafios que eram populares. Você conhece o tipo de mitos ou histórias da internet que se transformaram em desafio, que poderiam ser aproveitados para obter muitas visualizações? Não tenho certeza se já acreditei em nada disso, mas tenho certeza de que estava com muito medo de tentar qualquer coisa sozinho. Hoje em dia, não tenho gostado desse tipo de coisa, porque eu tenho estado ocupado com o trabalho e suponho que simplesmente superei isso em geral. Eu moro no campo, em uma cidade rural, apenas 300 pessoas ou mais, com muito espaço entre as casas. Eu sempre gostei do silêncio, desde criança. Não há vizinhos barulhentos ou ruas movimentadas para me perturbar. A minha cidade fica apenas a 30 minutos de carro da cidade mais próxima, então tenho que sair de carro para trabalhar, mas não é muito incômodo. De qualquer forma, recentemente fiz uma viagem de trabalho onde tive que ficar em uma cidade diferente por alguns dias. O hotel em que eu estava hospedado era de tamanho razoável, com bem mais de 10 andares, embora não me lembre do número exato.
Eu não gosto de pensar naquele lugar. Eu já tinha ficado lá por 2 noites. Na terceira, enquanto subia o elevador para passar a noite no meu quarto, eu lembrei de uma coisa. Ver a quantidade de botões no elevador me lembrou de um desafio que vi muito quando era adolescente. Era chamado de o desafio do elevador. Era muito idiota e ninguém acreditava, mas não pude deixar de pensar nisso. Quando criança, mesmo sabendo que não era verdade, algo sobre isso ainda me assustava. Não ouço falar dessa história há anos, então, se você não conhece, a premissa do jogo é seguir um conjunto de instruções usando um elevador em um prédio de pelo menos 10 andares, e você acabará em alguma realidade alternativa assustadora ou algo assim. Quando cheguei ao meu quarto, pesquisei só por curiosidade e, com certeza, as instruções ainda estavam disponíveis. Eu sabia que tudo era besteira, mas, por algum motivo, uma parte de mim queria tentar. Acho que pela minha criança interior ou algo assim. Como era minha última noite naquele hotel, eu disse, foda-se, por que não? Fiquei acordado até bem tarde, por volta das 2 da manhã, na esperança de que a maioria das pessoas dormisse e não precisasse reiniciar se alguém atrapalhasse. Ei, então, se eu vou fazer isso, é melhor me comprometer, certo? Quando entrei no elevador e passei a mão sobre o botão do quarto andar, parte de mim estava nervoso. Eu não sabia por quê, mas havia algo desconfortável no fundo do meu estômago. Ignorei e apertei o botão, iniciando oficialmente o jogo. O elevador subiu até o quarto andar e as portas se abriram. Ninguém entrou e eu dei um suspiro de alívio. Continuei a seguir as instruções cuidadosamente. 2º andar, depois o 6º e depois o 2º novamente. Até agora, tudo bem. Apertei o 10º e meu estômago embrulhou quando o elevador subiu. A sensação acontecia todas as vezes, mas algo dessa vez parecia pior. Em seguida, era hora de apertar o botão do 5º andar. Supostamente, uma mulher deveria entrar, e se você falar com ela, ou mesmo olhar para ela, algo ruim vai acontecer. Apertei o botão e o elevador desceu, aparentemente mais lento do que antes, embora provavelmente fosse meu nervosismo. Quando tudo parou e as portas se abriram, não havia ninguém lá. Acho que senti alívio e decepção. Fiquei feliz por não tê-la encontrado, mas teria sido interessante se a tivesse visto. Esperei que as portas se fechassem, mas, logo antes disso, ouvi passos leves se aproximando rapidamente do elevador. Uma mulher praticamente correu para dentro do elevador, e ficou claro que ela estava tentando entrar antes que as portas se fechassem. Acho que naquele momento eu tinha esquecido totalmente as regras. Eu não disse nada, mas olhei para ela. Ela usava um vestido floral leve e sandálias que me chamaram a atenção porque estávamos no meio do outono. Seu cabelo era longo, escuro e fino, solto sobre os ombros. Ganhei algum juízo e desviei o olhar rapidamente, evitando o rosto dela. Não tive um vislumbre disso e esperei que os poucos segundos que olhei não me estragassem as coisas. Apertei rapidamente o botão final do 1º andar. Supostamente, se o elevador descer até o 1º, você falhou. Mas se for até o 11º, isso significa que você entrou na outra dimensão. Infelizmente, o elevador desceu, me levando ao 1º andar. Embora eu esperasse, foi um pouco decepcionante. Saí do elevador sem olhar para trás, conforme as instruções, e subi as escadas para encerrar a noite. Algo estava pesando sobre mim enquanto eu caminhava. Eu não tinha certeza de quando poderia olhar para trás, mas quando me aproximei das portas da escada, senti que, se não olhasse para trás naquele momento, eu morreria. Parece loucura, mas juro que foi assim que me senti. Olhei para trás e, para minha confusão, as portas do elevador permaneceram abertas, apesar de normalmente estar fechada e já estar em movimento novamente. A mulher permaneceu dentro do elevador, olhando para mim. Ela não estava de pé, assustadoramente me encarando. Parece assustador quando o explico assim, mas ela estava sorrindo. O sorriso em si era vazio e não parecia que ela estava sorrindo para mim. Ela apenas parecia simplesmente contente. Ela ficou parada, mas confortável.
Eu estava cansado demais para continuar pensando naquele jogo estúpido, então me virei e fui para o meu quarto passar a noite. No dia seguinte, tentei tirar o jogo da cabeça. É um daqueles momentos em que você faz algo inútil e escolhe fingir que nunca fez, para não sentir que perdeu tempo. Quando cheguei em casa, continuei meu dia normalmente. Havia uma sensação estranha no fundo da minha mente, mas eu ignorei. Naquela noite, lutei para adormecer. Tive uma estranha sensação de pavor, mas não consegui identificar o porquê. A semana seguinte foi do mesmo jeito. Dias normais, exceto por uma sensação estranha, seguidos de uma luta para adormecer por causa de uma forte sensação de pavor. Certa noite, uma semana depois de chegar em casa, foi quando tudo deu errado. Fui para a cama no horário habitual, por volta das 10 da noite, e adormeci no horário padrão. Sem pavor, sem sentimento estranho. Dessa vez, porém, acordei e ainda estava escuro. Olhei para o relógio na minha mesa de cabeceira e descobri que eram cerca de 2 da manhã. Então eu ouvi o som silencioso da respiração. Não era minha. Meu estômago embrulhou e comecei a entrar em pânico. Tudo o que eu conseguia pensar era: quem diabo está no meu quarto agora? Não sei como, mas eu consegui me acalmar. Cresci em uma família muito espiritual. Enquanto crescia, me disseram que se houvesse um fantasma ou um demônio na casa, eu deveria ignorá-lo. Foi isso que eu pensei. Não sei como eu consegui chegar a essa conclusão. Talvez tenha sido a última semana de privação de sono, ou talvez eu tenha sido simplesmente estúpido. De qualquer forma, voltei a dormir. Quando acordei de manhã, a respiração não estava lá. Na verdade, eu tinha esquecido completamente disso. Isso foi até a noite novamente. Eu estava na cama tentando adormecer quando ouvi mais uma vez as respirações suaves e superficiais. Foi quando percebi que estava vindo debaixo de mim. Reuni coragem para olhar pela beirada da cama e vi o que confirmava meus medos. Espreitando debaixo da minha cama estavam as pontas de um cabelo longo, escuro e fino. Não ousei procurar mais. Desci lentamente da cama, peguei meu telefone e saí do quarto. Quando olhei para trás para fechar a porta, eu a vi. Não, ela me viu. 2 olhos arregalados olhavam profundamente para minha alma. Ela não saiu de seu lugar debaixo da minha cama e não estava mais sorrindo. Seu vestido floral, leve, que antes lhe caía perfeitamente, agora estava escuro e caído. Saí correndo de casa freneticamente, pegando as chaves no caminho e batendo a porta atrás de mim. De jeito nenhum eu iria passar mais um segundo com aquela coisa. Entrei no meu carro e dirigi. Dirigi, sem sequer pensar em um destino. Eu só precisava fugir. Eu provavelmente deveria ter chamado a polícia, mas essa era a última coisa que me passava pela cabeça. Eu estou hospedado na casa dos meus pais há alguns dias. Eu não posso voltar para lá. Meus pais me convenceram a chamar a polícia, que revistou a casa, mas não encontraram ninguém. Não havia sinal de entrada forçada e nada que sugerisse que havia uma mulher ali, nem mesmo um fio de cabelo. Nos primeiros dias em que fiquei aqui, tudo parecia bem pela primeira vez, mas nas últimas noites, a sensação voltou. Aquele medo inexplicável que eu sentia todas as noites, eu tô com medo de ouvi-la novamente. Eu tô com tanto medo. Acho que isso significa que ela me encontrou de novo. Eu não sei o que fazer. Eu nem sei se ela faz parte desse jogo doentio e distorcido, ou se acidentalmente cruzei o caminho de alguma maluca. Não acredito que isso tenha sido uma coincidência. Eu não deveria ter olhado para ela. As instruções diziam que se eu olhasse para ela, não seria capaz de retornar ao mundo real. Talvez ela queira me levar para sua dimensão de merda, eu sei lá. Eu vou me apegar a qualquer coisa nesse momento. Eu tô pensando em voltar para o hotel. Talvez se eu fizer o ritual direito de novo e for embora de vez, ela me deixe em paz. Eu ainda posso ouvir a sua respiração. Quando eu tinha 13 anos e era um idiota, como a maioria dos jovens de 13 anos,
Eu passava muito tempo em um aplicativo extinto chamado Chatterbox. Funcionava como uma versão mais desajeitada do Discord, onde você podia conversar com estranhos online por meio de grupos comunitários ou mensagens privadas. Para contextualizar, eu devo mencionar que eu era um adolescente um pouco problemático. Cresci em uma família disfuncional, com pais ausentes, e sofri bullying severamente durante todo o ensino médio. Encontrei consolo em uma comunidade específica do Chatterbox, chamada Teens Fashion, que, como tenho certeza que você pode imaginar, era um lugar para discutir tendências de moda e estética de meados da década de 2010. Era para ser um lugar para pessoas de 13 a 18 anos, mas agora que eu tô mais velho e mais sábio, tenho certeza de que 90% das pessoas que conheci naquele servidor eram caras muito mais velhos. Através do servidor, conheci um rapaz de 17 anos chamado Jack. Não me lembro do nome do usuário dele, mas lembro dele ser uma presença gentil e carismática em nossa comunidade. Conversamos quase todos os dias durante 2 anos e ele rapidamente se tornou meu confidente número 1. Desde que entrei no ensino médio aos 14 anos, o bullying piorou, assim como minha situação em casa. E embora nunca tenha sido diagnosticado por um profissional, tenho quase certeza de que estava deprimido. Comecei a ter alguns pensamentos suicidas e quando contei a Jack sobre eles, ele pareceu solidário. Eu não culpo você. Esse mundo é um show de merda. Às vezes eu penso em acabar com tudo também. Eu fiquei satisfeito porque ele, ao contrário do meu orientador da escola e das poucas outras pessoas a quem contei sobre meus pensamentos, não apenas os ignorou e me prometeu que as coisas iam melhorar. Fiquei estranhamente encantado com sua franqueza. Você ainda é muito jovem. Ele me mandou uma mensagem uma vez. Talvez espere 1 ano ou mais. Dê outra chance à vida. Se ainda não melhorou, vamos conversar um pouco. Segui seu conselho e esperei que as coisas melhorassem, mas não vi luz no fim do túnel. Quando eu tinha 15 anos, abandonei o ensino médio. Mal saía do quarto e estava tendo problemas para realizar tarefas básicas, como escovar os dentes. Quando contei a Jack sobre meu estado, ele disse: "Sinceramente, eu também não tenho estado muito bem. Eu comprei algumas pílulas de cianeto há alguns meses, apenas esperando a hora certa." Eu fiquei surpreso ao ouvir isso. Jack sempre pareceu um cara bastante despreocupado. Depois de pensar no que ele disse por algumas semanas e fazer algumas pesquisas sobre as pílulas que ele mencionou, perguntei se poderia comprar algumas dele, só para garantir, e ele concordou. Sugeri que ele as enviasse para mim, mas depois de alguma discussão, fiquei chocado ao saber que nós dois morávamos no mesmo estado. Eu não queria dar a ele o meu endereço residencial, o único pensamento inteligente que tive durante toda essa história. Então, combinamos de nos encontrar em um lugar público, uma cafeteria a cerca de 1 hora de onde eu morava. Algumas semanas depois, a data combinada da reunião chegou e eu peguei o ônibus para a cafeteria. Eu tinha as selfies que ele postou no fórum como referência, mas quando entrei na loja e olhei em volta, não vi ninguém que se parecesse vagamente com as fotos. Dei uma volta, imaginando que ele devia estar atrasado, antes de ouvir alguém gritar meu nome na mesa do canto. Olhei para o homem que me chamou. Tinha que ser Jack. Ninguém mais saberia meu nome, mas ele parecia diferente. Ele era muito mais alto e pesado do que aparecia nas fotos, e muito mais velho também. Era difícil dizer exatamente a idade dele, mas ele certamente não tinha 19. Fui até lá e perguntei seu nome, e ele me deu o nome Jack e seu nome do Chatterbox. Ele me deu um sorriso amigável quando me sentei em frente a ele. Não era um cara feio e parecia ter se esforçado muito para aparecer no nosso encontro, mas fiquei surpreso com a discrepância entre quantos anos ele deveria ter e quantos anos ele aparentava. Antes de conversarmos muito, uma garçonete veio anotar o nosso pedido, o que, em retrospectiva, era incomum para uma cafeteria. O nome da garçonete era Lydia e ela era uma pequena loira, provavelmente com uns 21 anos no máximo. Ela anotou nosso pedido e nos deixou com uma conversa muito estranha e afetada. Eu não sabia o que dizer. Eu estava animado para conhecer meu amigo de 2 anos, mas agora que estava lá, tudo parecia demais. Fiquei tão quieto que Jack pareceu ficar ofendido depois de um tempo. "Ei", ele disse a certa altura. Eu nem tinha percebido que estava desviando dos olhos dele. Mas quando olhei para ele, ele estava me dando um olhar estranho, quase lamentável. "Você
Tá bravo porque eu ganhei peso, né? Você me acha feio? Eu fiquei surpreso. Não, eu disse. Eu não acho que você seja feio. Ele parecia genuinamente chateado. De repente, me senti uma pessoa terrível, como se estivesse me aproveitando dele ou algo assim. Corri para consolá-lo, em parte porque estava preocupado que ele não me desse os comprimidos, mas também porque ele era praticamente o único amigo que eu tinha, e tinha medo de estragar as coisas. Logo, era eu quem conduzia a conversa, tirando-o da concha aos poucos. Foi tudo muito estranho. A garçonete voltou depois de um tempo. Eu agradeci enquanto ela colocava nossas bebidas na mesa, mas ela não foi embora depois. Ela apenas ficou parada ali, olhando para nós com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Tudo bem aqui, pessoal?" Lydia perguntou, olhando diretamente para mim. Eu disse a ela que estava tudo ótimo e ela voltou relutantemente ao balcão. Jack e eu terminamos nossas bebidas em silêncio. Lembro-me muito fortemente de não querer olhar diretamente para o rosto dele. Como eu disse, ele não era um cara feio, mas seus olhos pareciam anormalmente opacos, como se a luz não os tivesse atingido direito ou algo assim. Assim que terminamos de beber, e Jack ainda não tinha feito nenhuma menção aos comprimidos, eu mesmo abordei o assunto. "Ah, estão no meu carro", ele disse em resposta à minha pergunta. Ele inclinou o rosto perto do meu e baixou a voz, dando-me uma piscadela que era tudo menos encantadora. "Nós dois poderíamos ter problemas se eu te entregar um saco de comprimidos em um espaço público como esse." Achei que isso fazia sentido, então abandonamos nossas bebidas e eu o segui para fora. O estacionamento estava cheio de gente, não exatamente um local privilegiado para o sequestro de uma criança, então não tive dúvidas sobre caminhar com ele. Mas quando chegamos à última fila de carros e Jack continuou, diminuí a velocidade. "Ah, eu estacionei ali, perto", disse ele quando perguntei para onde estava indo. Ele deu uma risadinha condescendente, como se eu tivesse feito uma pergunta estúpida. "Mais uma vez, eu não posso entregar pílulas de cianeto para você, na frente de todo mundo, bobão." Eu parei de andar. Eu estava começando a pensar que não conhecia essa pessoa tão bem quanto eu pensava, e certamente não queria ficar sozinho com ele em uma área isolada. Mas, de novo, eu me importava com o que aconteceria comigo. Eu não estava pronto para ir de qualquer maneira. Jack percebeu que eu tinha parado. Ele se virou e caminhou de volta para mim, colocando uma mão carnuda e suada no meu ombro. Mesmo sob a luz direta do sol, seus olhos pareciam estranhamente escuros. "Vamos, agora", ele disse rispidamente e começou a me guiar para longe do estacionamento. Foi então que percebi que, apesar de todas as minhas dúvidas sobre o mundo, eu realmente ainda me importava com o que acontecia comigo. Eu não queria me machucar. Eu não queria morrer. Levantei um braço e tentei tirar a mão de Jack do meu ombro, mas ele apertou com tanta força que pensei que estava prestes a quebrar um osso. Eu pensei que estava acabado antes que um grito atrás de nós nos assustasse. Ei, 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 ei! Para aí, agora mesmo!" Eu virei a minha cabeça em direção ao estacionamento e vi a garçonete correndo em nossa direção a toda velocidade. "É, você mesmo, para aí!" Essa mulher tinha talvez 1,5 metros e tenho quase certeza de que Jack poderia tê-la pegado e jogado como uma bola de futebol se quisesse, mas a voz dela era alta e forte e, quando ela gritou, assim que percebeu que tínhamos sido avistados, ele soltou meu ombro e saiu correndo. Lydia parou ao meu lado, pegou minha mão e gentilmente me guiou de volta ao grupo de testemunhas no estacionamento. Assim que chegamos em segurança, ela chamou a polícia, que chegou rapidamente para anotar nossos depoimentos. Porém, depois de ouvir toda a minha história, acabaram me levando para a delegacia para um interrogatório. Lydia veio comigo, o que me fez sentir muito melhor. Para resumir a história, o homem com quem me encontrei não era um jovem de 19 anos chamado Jack, mas um homem de 38 anos chamado John Davis Harrison, que a polícia conseguiu identificar pelas fotos que Lydia tinha tirado na cafeteria. Ele foi preso no dia seguinte, depois que a polícia encontrou os restos mortais de 2 mulheres e um homem enfiados entre o colchão e as molas de sua cama. Harrison admitiu ter atraído suas vítimas, todas as quais lhe confiaram seus pensamentos suicidas com a promessa de uma morte rápida por meio de pílulas de cianeto. Na realidade,
As mortes lentas e dolorosas que as suas vítimas sofreram nas suas mãos ficaram gravadas nos seus ossos. Toda a aprovação foi para mim o sinal de alerta do século. Depois disso, voltei para o ensino médio e comecei a realmente me aplicar nas aulas. Me formei com 1 ano de atraso, mas também me formei com notas muito altas. Comecei a consultar um terapeuta incrível aos 16 anos e, graças a ele e a alguns conselheiros da minha escola, fiz a transição para uma família adotiva que agora é minha família de verdade. Na verdade, gosto de viver hoje em dia e tudo isso graças a uma estranha que me salvou de alguém que eu achei que conhecia. Ainda mantemos contato e fico feliz em informar que ela também está bem. Obrigado, Lídia, por cuidar de uma criança sem noção que não sabia no que estava se metendo. Agora que eu estou mais velho e mais sábio, eu prometo fazer o mesmo, se precisarem. Isso não deveria ter acontecido. Sarah não deveria estar no trabalho no dia em que foi convocada para uma sessão espírita com seus colegas excêntricos, embalada pela promessa de vinho tinto e conversas embriagadas com os mortos. Nenhum deles acreditava nisso, na verdade. Mas a minha esposa, que substituiu um colega doente, encolheu os ombros e disse que sim, porque quem poderia dizer não a álcool e fantasmas? Não consigo me lembrar do que fiz naquela noite. Não consigo me lembrar de ter sentido a apreensão que deveria ter me atormentado, mas não aconteceu. Só me lembro dela voltando para casa, ouvindo-a se atrapalhar com a chave enquanto ela batia na fechadura repetidas vezes. Na época, pensei que ela devia estar bêbada, mas agora percebo que ela era uma estranha nesse mundo, enfiando a chave na fechadura de maneira irregular e sem qualquer intenção. Quando finalmente assisti a filmagem da campainha eletrônica, seus olhos eram buracos negros de um nada horrível, queimando direto na câmera. Um sorriso impossivelmente largo abrindo em seu rosto. 14 segundos depois, ela sorriu abertamente para a lente, até o momento em que abri a porta e apareceu no meu campo de visão, indiferente. Eu não sabia, no entanto. Então eu sorri sozinho, abrindo a porta para minha esposa. Foi na manhã seguinte que notei uma mancha sutil de sangue roçando sua clavícula, a única evidência da noite horrível que se seguiu. Mas para mim, ela estava um pouco fora de jogo, com o pescoço torto em um ângulo ligeiramente errado, enquanto ela me observava. "E aí, bebeu um pouco demais?" eu provoquei, observando enquanto ela tentava entrar na casa. Seus movimentos eram espasmódicos, plantando uma perna na frente da outra de forma irregular enquanto ela avançava em minha direção, parando a poucos centímetros do meu rosto. Eu me senti culpado quando recuei com o fedor, porque ninguém gosta de ficar envergonhado depois de uma noite de bebedeira, mas foi o suficiente para me forçar a quase vomitar na garganta. Quando ela silenciosamente passou por mim, percebi que ela não estava usando sapatos e as solas dos pés estavam cortadas. Pequenas tiras. "Porra, Sarah!" eu gritei. "Onde é que estão seus sapatos?" Ela tinha acabado de se virar, muito lentamente, instável. Seu sorriso ficou mais amplo, infinitamente amplo, e foi a primeira vez que um tipo terrível de desconforto me atingiu. "Nós não usamos sapatos de onde eu venho." A sua voz era rouca, profunda demais. Senti um buraco no estômago, mas engoli, observando minha esposa balançar com um sorriso impossivelmente largo, ainda crescendo em seu rosto, os olhos começando a saltar de sua cabeça. Então, tão rapidamente quanto veio, a expressão desapareceu de seu rosto e foi substituída por um vazio total. Olhos vazios. Foi o suficiente para tirar o ar dos meus pulmões, arrepios irrompendo pela minha pele. "Você tá bem?" Consegui sussurrar, mas ela apenas inclinou a cabeça ligeiramente, um estalo doloroso ecoando pela sala. Ela sorriu um sorriso que não alcançava seus olhos, uma visão quase tão perturbadora quanto o sorriso de cortar o rosto. Parecia o que uma pessoa faria se estivesse aprendendo a sorrir, mas não conseguisse impedir o ódio de brilhar. "Eu estou acordada." Ela latiu, e foi isso.
Ela passou por mim novamente aos tropeções, com movimentos tão bruscos que eu quase pedi que não subisse as escadas, mas ela o fez, aproximando-se dela de maneira tão estranha quanto um animal faria. Ela subiu de 4, indo devagar demais, com os ossos estalando. Fiquei embaraçosamente enraizado no chão, tentando justificar isso em minha mente. Eu já deveria saber que algo tinha dado terrivelmente errado, mas enterrei o assunto. A minha esposa era peculiar, um pouco selvagem. Ela não bebia há algum tempo. Deve ter sido o vinho. Mas não foi o vinho. 3 horas depois, quando criei coragem para me juntar a ela na cama, não pude deixar de sentir como se seus olhos estivessem fixos em mim na escuridão. Ela estava totalmente imóvel, o rosto apontando para o teto, mas eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Eu não conseguia ouvir sua respiração, embora a piada corrente entre nós fosse que seus roncos podiam acordar os mortos. Deitei-me ao lado dela, apenas uma sensação avassaladora de pavor puro e não diluído percorrendo meu corpo. Corra, os meus sentidos gritavam, mas era ilógico. Senti-la ao meu lado foi uma fonte de conforto ontem, mas essa noite, isso me encheu de um terror gelado. Era como se um estranho estivesse pesando nossa cama e, embora eu estivesse com muito medo de verificar, jurei que eu vi seu pescoço estalar quando ela se virou para olhar para mim. Eu tentei dormir e consegui, mas eu estava acordado quando senti seu peso mudar e aqueles sons horríveis soaram ao meu redor. Meus olhos se fechando enquanto o peso de seu corpo pressionava o meu. Ela subiu desajeitadamente em cima de mim, de 4, e eu não aguentei olhar. Seu hálito rançoso fez cócegas em minha bochecha, enquanto seu nariz pressionava dolorosamente meu olho. Por vários momentos ela não falou, e acho que não respirei o tempo todo, congelado no lugar. Eu vou arrancar o seu rosto com uma mordida só. Ela rosnou, e eu apertei os olhos com mais força. Um raio de gelo percorreu meu corpo. Eu não conseguia olhar. Eu não conseguia respirar. Eu simplesmente existia, tentando manter minha respiração estável para que ela achasse que eu estava dormindo. Mas ela ficou lá. Ela ficou de 4, com o nariz pressionado em meu olho e ofegando em meu rosto por horas. A noite toda, talvez. Eu não sei porque meu medo se tornou tão intenso que entrei em um estado de transe, tentando não me mexer, e, quando acordei, ela havia desaparecido. E isso continuou acontecendo. Eu a encontrei na cozinha, com sangue escorrendo pelo queixo, enquanto ela mastigava o frango cru que comprou 2 dias atrás. O líquido cru pingando nas roupas com as quais ela dormiu. Em horror e exausto, apenas observei ela mastigar e engolir avidamente. Quando a polícia chegou, ela estava lá em cima, tomando banho, com água escaldante caindo em uma chuva horrível sobre seu corpo curvado e suas roupas encharcadas. A pele dela ficou vermelha, mas sou um péssimo marido porque não consegui chegar perto o suficiente para tirá-la da água fervendo. Ela estalou o pescoço em um ângulo horrível, olhando para mim na porta com um sorriso cheio de dentes e sangue. Você vai ser o próximo. Ela sibilou, água borbulhando em sua garganta enquanto ela engolia o líquido. Eu recuei, deixando-a sozinha. Quando ela foi falar com a polícia, ela estava encharcada, com carne crua e sangue coagulado preso sob as unhas. A bile subiu pela minha garganta com as palavras dos policiais, porque os colegas de trabalho da minha esposa foram encontrados essa manhã. Maura, da contabilidade, teve a cabeça arrancada dos ombros, totalmente decapitada e tão machucada que seu pai teve dificuldade para identificá-la. Joana, a mulher que sempre traz cupcakes, teve 6 dedos arrancados, 3 deles com a carne ainda presa nos ossos. Ela foi encontrada pendurada de cabeça para baixo no banheiro, enrolada com um fio de uma forma que provavelmente não deveria ser biologicamente possível. O policial empalideceu ao explicar isso, mas a minha esposa olhou diretamente para ele, balançando a cabeça para frente e para trás até que as palavras do policial morressem em sua garganta. Ela seria presa, é claro, mas demoraram muito. O medo na sala era palpável. Fiquei surpreso quando ela deixou as mãos trêmulas do homem algemá-la, mas menos surpreso
quando ela se virou tão lentamente para mim, me observando por tanto tempo com olhos tão frios e vazios que me deixou cambaleando. Suas palavras vieram diretamente das profundezas do inferno, uma voz que simplesmente não era a dela, saltando pela sala e ocupando quase toda a casa como se 7 pessoas estivessem falando com ela. Quando eu arrancar a carne dos ossos dela, eu vou atrás de você. Ela pronunciou sombriamente, alegria iluminando o mal que irradiava de seus olhos. Quando eu escapar da visão deles e rastejar para a escuridão, é você que eu vou encontrar. Eu vou gravar uma visão do inferno na sua pele e vou mantê-lo vivo enquanto despedaço e deixo uma bagunça de ossos e carne. Eu vou usar o seu rosto e depois mastigá-lo. E eu vou devorar você. Eu acreditei nela. Ela foi tirada da minha visão, mas eu não conseguia respirar, porque suas palavras não eram uma ameaça, mas uma promessa. Arrumei minhas coisas e, quando recebi a ligação, tentei não sucumbir ao tipo de medo que duvidava que muitas pessoas tivessem sentido e vivido o suficiente para contar a alguém sobre isso. Você precisa ir embora. Uma voz torturada gritou do outro lado da linha. Ela sumiu. Enviamos policiais para o seu endereço, mas nós não sabemos explicar. Nós não entendemos o jeito que ela fugiu. Senhor, você precisa sair daí. Você precisa fugir. Agora. Então, é isso. Eu tô indo embora. Eu estou correndo agora, com a chave girando na ignição, respirando com tanta dificuldade que talvez precise do inalador que não toco desde os 15 anos. Rezo para que seja apenas a minha imaginação, mas eu juro que vi o topo de uma cabeça ensanguentada na minha visão periférica. Pelo retrovisor, uma silhueta, alguma coisa de 4, trotando em direção ao meu carro. Nessa noite, eu aprendi a importância do equilíbrio em um ecossistema. Eu costumava pensar que a minha mãe era louca. A maneira como ela plantava flores onde quisesse, em vez de plantá-las ordenadamente nos canteiros, a maneira como ela pendurava ervas secas na cozinha. O que provavelmente mais me impressionou foi a sua aceitação radical de tudo. Deixa o ninho de vespas em paz, elas comem as lagartas. Por que eu incomodaria as aranhas do banheiro? Você vê algum outro inseto por aqui? Deixa o Sr. Benson. Ele é um bom homem. O seu latido é pior do que a sua mordida se você não o contrariar. Eu tentei entender a minha mãe, mas foi difícil. Ela falou sobre equilíbrio e ecossistemas, mas meus amigos não tinham teias de aranha em seus banheiros, não se preocupavam em serem picados ou evitavam o malvado Sr. Benson, nosso vizinho. Mesmo assim, eu tentei. Deixei as vespas e as aranhas em paz. Levei para o Sr. Benson as tortas que minha mãe preparou para ele. Então, uma noite, voltei da casa do meu amigo para casa. Não era longe, mas havia um trecho da mata escura no caminho que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Essa noite não foi diferente. A sensação de estar sendo observado era intensa. Eu sabia que a mamãe estava me esperando na varanda, mas nossa casa ainda estava fora de vista. À minha frente, os arbustos farfalhavam. Eu congelei. Eu estava tão concentrado na floresta à minha frente que quase pulei quando um gemido gutural soou atrás de mim. Eu me virei e o tempo desacelerou enquanto meu cérebro tentava calcular o que cambaleava para fora da floresta. Acho que era para ser um cervo, de pé, sobre as patas traseiras. A cabeça da criatura virou em minha direção. Eu me virei para correr, tropecei e caí. Hiperventilando, me enrolei como uma bola. Então, ouvi os arbustos atrás de mim farfalharem novamente. Senti algo grande sair das árvores e voar sobre mim, prendendo a criatura no chão com um rosnado cruel. A criatura era peluda, enorme, e pelos sons que a coisa fazia, estava com muita fome. Eu rastejei para trás, para longe daquilo, ainda capaz de ficar de pé. A criatura peluda ficou nas patas traseiras, como um cervo, e se virou para mim. Essa criatura, porém, começou a mudar à medida que se aproximava. Quando chegou até mim, já havia encolhido até o tamanho normal de uma pessoa
e assumido a forma do Sr. Benson. Ele examinou a floresta e então me ofereceu a mão, dizendo apenas: "Está tarde. Você deveria ir para casa." Eu me segurei muito bem, até que vi minha mãe esperando na varanda. Então, os soluços me invadiram quando me joguei em seus braços. Fiz um relato hesitante do meu pesadelo e terminei gravemente: "Mãe, eu acho que o Sr. Benson é algum tipo de monstro." Ela sorriu. "Sim, claro que ele é, querido." "Mas você sabia?" "Claro que sim. Você vê algum outro monstro por aqui?" Eu costumava pensar que minha mãe era louca. Agora, eu sei que ela é um gênio. Devemos respeitar o ecossistema. A minha irmã gêmea arruinou a minha vida. Você sabe aqueles pares de gêmeos que você vê em filmes ou programas de TV como Operação Cupido ou Irmã ao Quadrado? Aquelas que corriam como melhores amigas, pregando peças na família, fazendo festas do pijama todas as noites? Sim, isso é um monte de besteira. Eu tive a sorte de crescer com uma irmã gêmea que odiava minha própria existência. Mesmo quando éramos crianças, Marissa tinha ressentimentos comigo. Ela rabiscava nas paredes e gritava para nossa mãe que a culpa era minha, e depois passava o resto do dia sem falar comigo. Quando estávamos no ensino médio, ganhei o primeiro lugar em um concurso de poesia, e ela tentou convencer a todos que eu estava passando o trabalho dela como se fosse meu. Temos 18 anos agora e não consigo imaginar uma vida onde esteja livre do abuso dela. Ela me provoca todas as noites. "Boa noite, Brittany. Até amanhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Eu vou ser a sua vida para sempre." Hoje, eu preciso muito que ela me deixe em paz. Eu tenho uma entrevista para um emprego essa manhã que eu quero tanto. Era uma posição remota para uma conhecida empresa de marketing. Bom salário, horário flexível e oportunidade de progressão. Quando contei isso a Marissa, ela fingiu bocejar. Ai, que tédio. Agora eu vou ter que ver você ficar grudada no computador o dia todo. Por que você quer um emprego?" Ela reclamou. "Alguém tem que ganhar dinheiro por aqui." Eu respondi. Eu estava na metade da minha entrevista e as coisas estavam indo bem. Marissa estava à espreita, tentando me distrair com caras estúpidas. Olhei atentamente para a tela enquanto o entrevistador continuava suas perguntas. Estávamos encerrando a entrevista quando fui interrompida pelo som de Marissa gemendo alto ao fundo, gritando o nome do entrevistador. "Olha, com licença, Brittany, tem alguém com você aí? Isso é bastante inapropriado." Eu coloquei a minha mão sobre a boca de Marissa, mas ela a arrancou e começou a gritar mais alto. O entrevistador balançou a cabeça. "Sinto muito, mas acho que você não será uma boa opção. Eu fiquei impressionado com a sua entrevista, mas parece que te falta o profissionalismo que procuramos. Desculpa, tá bom? Tenha um bom dia." Ele encerrou a ligação. Eu vi tudo vermelho. Peguei a tesoura da mesa e acertei o olho de Marissa. Ela tentou gritar de dor, mas perfurei sua garganta antes que ela tivesse a chance. A gola da camisa dela ficou vermelha enquanto eu a esfaqueava repetidas vezes. "Eu te odeio!" Eu gritei, forçando a tesoura profundamente em seu abdômen. Quando ela parou de se mover, deixei cair a tesoura. Meu corpo ainda tremendo. Por aquele breve momento, eu estava em paz. Mas então, eu finalmente me dei conta. Uma dor intensa vindo de dentro de mim. Eu me senti fraca. A compreensão se instalou. Pela forma como estamos unidas, compartilhamos muitos órgãos vitais. Quando você está de luto, as pessoas não param de trazer comida. A minha vida terminou na última quinta-feira, o dia do funeral do meu marido. O funeral em si foi como um pesadelo acordada. Nunca me senti tão entorpecida como quando vi o caixão ser baixado ao chão. O caixão que continha Marcos. Sou eu quem parece um cadáver. Eu deveria ser a única a ser enterrada, não ele. Qual é o sentido de qualquer coisa depois disso? Eu mal consegui jogar meu patético punhado de terra. Mark
Era meu mundo inteiro. Éramos tão felizes juntos. É por isso que seu suicídio foi tão chocante. Nossa casa, que era meu oásis, agora parecia vazia e sem sentido. Eu odeio isso. Não limpo há mais de uma semana. E as pessoas continuam aparecendo. A última coisa que quero agora é interação humana. Finalmente, parei de atender a porta. Eles ainda estão passando por aqui, mas apenas deixam a comida na nossa varanda. Caçarolas, tortas, bandejas de frios, como se uma mulher pudesse comer tudo isso. Sinto náuseas só de olhar para essas coisas. O que eu quero, o que eu preciso, na verdade, é uma bebida. Ouvi a campainha enquanto vasculhava o nosso armário e ignorei, mas continuou tocando. Eu espiei pelas persianas. É Karen, a minha sogra. A última pessoa que eu quero ver agora. Puta merda, você não sabe que eu quero ficar sozinha? Eu a deixei entrar, mesmo de má vontade. Eu parecia uma bagunça desgrenhada, mas tanto faz. Ai, a Karen. Não me faça nem começar. Eu odiava essa mulher. E o sentimento era mútuo. Ela fez tudo o que pôde para tornar a minha vida um inferno absoluto. Tudo por tirar o seu precioso filho dela. Karen sentou-se à mesa. Ela trouxe um prato de brownies e empurrou um para mim com um guardanapo. Querida, você realmente precisa comer alguma coisa. Eu admiti que ela estava certa. Puxei o brownie para mim e dei uma mordida. Ela sorriu levemente enquanto tomava um gole de café. Sim, eu tô comendo o seu brownie, idiota. Você tá feliz, Karen? Os seus brownies são os meus favoritos. Eu disse entre garfadas. Ela olhou para mim por um longo tempo. Eu sei, ela disse lentamente. É uma pena que você não tenha comido nada daquele lote que enviei na semana passada. Eu fiz especialmente para você. Eu fiz uma careta. Como assim? Que brownies? Acho que você não conseguiu prová-los. Ela respondeu. O Marcos encontrou eles primeiro. Eu senti algo estranho na garganta. Não se preocupa. Ela continuou. Eu fiz questão de aumentar a dose. No começo eu só queria você fora de cena. Mas agora, eu realmente preciso terminar o trabalho. Eu sempre me lembrarei da noite em que o perdão da dívida do FIES foi cancelado. Sentei-me no sofá da minha amiga Lily, bebendo uma vodka de merda com alguma coisa alcoólica de frutas de uma marca esquecida. O que não fez nada para mascarar o gosto de acetona. Eu não me importei. Não essa noite. E ela disse, bem, você fez um acordo, então você tem que cumpri-lo. Eu falei, ainda furiosa com a discussão anterior. Claro, os pais dela pagaram a faculdade dela. Sim, claro, disse Lily, olhando entre mim e a TV. Eu tinha 17 anos, como é que eu poderia saber que acabaria assim? A ansiedade que eu sinto só de fazer qualquer compra. Ela assentiu, solene, suando igual uma puta na igreja enquanto eu peso minhas bananas Nortifruti. E então tem as coisas que você faz, os pactos grotescos que você aceita, tentando eliminar parte do fardo que tá esmagando você? Ela respondeu, com um olhar distante. É que isso torna tudo pior. Verdade, eu disse. Eu não sabia exatamente o que ela queria dizer. Eu não tinha certeza se queria. A vodka estava correndo por mim. Onde você disse que era o seu banheiro? Ela olhou para mim por um segundo e apontou. Quando me levantei do sofá, tudo ficou instável. Dos pés aos dedos, eu caí de volta. O teto se abria para longe de mim, como se seu estúdio se estendesse até uma catedral. Eu a sentia acariciar meu cabelo enquanto tudo escurecia. Acordei congelando, molhada, nua. Abri os olhos e vi que estava sentada em uma banheira cheia de gelo, com paredes de azulejos, lançando um branco brilhante em minhas retinas. Estremeci enquanto tentava me levantar. Minhas pernas deslizaram debaixo de mim, como um potro recém-nascido. De alguma forma, consegui rolar pela borda. Quando caí no chão, uma onda de dor ardente atingiu meu lado direito. Eu me abaixei e senti uma grosseira meia-lua de pontos. Droga, ela roubou meu rim. Ela ia vender? Eu já tinha planejado fazer isso. Respirei mais algumas vezes e forcei a porta a abrir.
O lugar estava desocupado, exceto eu. Deixei escapar um suspiro de alívio. Eu não estava mais no apartamento de Lily, mas em um quarto de motel um pouco maior. Eu ansiava por deitar na cama, mas seria estúpido ficar ali. Encontrei um roupão duro enfiado no fundo de uma gaveta. Saí pela esquerda, ignorando as zombarias que recebi dos homens do corredor. Eu tropecei na calçada, pingando e tremendo. Me debrucei sobre um banco de ônibus, tentando pensar. Uma mulher com um agasalho rosa correu em minha direção, com um poodle miniatura trotando ao seu lado. Bom, eu apenas pediria a ela para ligar para minha mãe por mim. Enquanto ela se aproximava, manchas pretas apareceram na minha visão. Lutei o máximo que pude, mas meus joelhos cederam. As coisas que fazemos para pagar pelo futuro. Eu só conhecia Michelle há um mês, mas foi realmente um mês inesquecível. Eu a conheci quando ela estava cortando o olho do meu bully do ensino médio com uma faca e ficamos mais ou menos inseparáveis depois disso. Ela era alguns anos mais velha que eu, então é claro que me apaixonei instantaneamente, mas sabia que no fundo estávamos destinados à amizade e pouco mais. Eu sabia disso, no fundo, porque ela deixou claro que morreria em cerca de um mês. Não conseguiria amar uma garota morta, ela dizia. No começo pensei que era apenas uma maneira inteligente de evitar o constrangimento de me recusar, mas em algum momento cheguei perto de acreditar nela. Era apenas algo sobre ela, algo extremamente gratuito, descuidado e sem limites, refrescantemente corajosa, franca e honesta. Quando a conheci, eu estava passando pelo período mais deprimente da minha vida. Eu era constantemente intimidado e menosprezado na escola. Minhas irmãs gêmeas mais novas estavam hospitalizadas, cada uma precisando de um transplante para sobreviver. Jenna precisava de um coração, Chloe precisava de rins, e meus pais estavam ocupados cobrindo as despesas médicas. Acho que todos nós, à nossa maneira, estávamos prestes a desistir e simplesmente deixar ir. Eu fui salvo por Michelle. Não tenho dúvidas sobre isso. Se ela não tivesse aparecido quando Bruno estava me dando uma surra, eu teria me matado naquele dia. Eu estava tão farto disso. Farto da surra, farto do abuso, farto de ficar sozinho. Mas Michelle apareceu do nada. Jogou-o contra a parede, bateu no seu nariz até sangrar e começou a arrancar o seu olho esquerdo com os talheres que eu havia mencionado. Ele nunca mais me tocou. Você pensaria que ela teria problemas depois de fazer algo assim, mas isso nunca deu em nada. Bruno alegou que foi um acidente, que ele bateu com uma bicicleta. Acho que ele temia que Michelle o matasse se ele dissesse o contrário. Eu, pelo menos, não tenho dúvidas de que ela teria feito isso. Isso era exatamente quem ela era. Michelle nunca foi à escola. Ela disse que era porque sabia que ia morrer. Por que se preocupar com besteiras tipo escola, então? Não, ela queria aproveitar a vida ao máximo. Chutar idiotas na cara, destruir pessoas que destruíram outras. Ela queria deixar esse mundo um lugar melhor do que o encontrou. E pela sua lógica, isso poderia ser feito exclusivamente livrando-se de gente má, de uma forma ou de outra. Como você sabe que vai morrer? Eu perguntei a ela uma vez. Meu pai diz isso. Ela disse. Todos os dias. E ele cumpre a sua palavra. Ela não explicaria em detalhes, só que ela foi criada sabendo a data e a hora exata de sua morte, até mesmo o segundo. E que era para ser. Isso é o que eles disseram a ela. Na morte, sua vida teria sentido. No começo, eu não pensei muito nisso, sabe? Ela era uma garota maluca e sempre dizia coisas estranhas como essa. Eu estava pensando que tudo seria uma piada bizarra ou algo assim, mas quando o mês chegou ao fim, fiquei realmente preocupado que tudo pudesse ser verdade. Eu me apeguei demais a ela. Cada minuto que eu não estava na escola ou no hospital era passado com ela, e a ideia de perdê-la, minha única amiga, me deixava terrivelmente deprimido. Na semana passada, eu estava realmente nervoso. As gêmeas estavam em péssimo estado e meus pais passavam cada minuto no hospital. Eles ainda não tinham encontrado nenhum doador compatível e o tempo estava se esgotando.
parecia que o meu tempo também estava se esgotando. Os pensamentos sombrios estavam voltando e comecei a imaginar como me mataria caso Michelle me abandonasse. Achei estranho ela nunca ter me convidado para ir em sua casa. Quer dizer, amigos fazem isso, certo? Convidam um ao outro. Ela esteve em nossa casa várias vezes. Até caiu dormindo no sofá algumas, e muitas vezes assistíamos filmes lá. Assaltávamos o armário de bebidas dos meus pais, nos perdíamos e geralmente apenas nos divertíamos. Mas eu nunca estive na casa dela. Nenhuma vez. Eu nem sabia onde ela morava. Então, uma noite, decidi segui-la. O que havia a perder realmente? Talvez eu pudesse obter algumas respostas dos pais dela ou algo assim. Alguma maneira de explicar por que ela estava tão convencida de que estava morrendo. Talvez eles tenham mentido para ela. Algum tipo de culto. Uma maneira de moldar suas crenças para aceitar o inaceitável. Uma maneira de controlá-la. Eu a persegui por 30 minutos, espreitando nas sombras enquanto ela andava pelas ruas. Quando ela foi para a periferia, comecei a ficar preocupado. E quando ela pegou a trilha estreita pela floresta, eu quase tive um ataque de pânico. Para onde diabos ela estava indo? Pelo que eu saiba, não havia casas num raio de quilômetros. Mais ou menos na metade do caminho na floresta, de repente, a perdi. Era como se ela tivesse desaparecido, sem deixar vestígios. Andei de um lado para o outro, para cima e para baixo, mas simplesmente não havia sinal dela. Por fim, tive que desistir e voltar para casa, minha mente ficando cada vez mais sombria. Lembro-me do último dia como se fosse ontem. Cada minuto disso, nítido, claro e vívido em minha mente. Cada cheiro, cada som, cada músculo se movendo em seu rosto assimétrico. Todos aqueles sorrisos e palavras gentis. Tudo. O último dia chegou e passou. Mas eu não sabia que era o último dia. Se eu soubesse, teria dito a ela o quanto me importava com ela. O quanto ela significava para mim. O quanto eu lhe devia a minha vida e a minha sanidade. Sem ela, eu não estaria vivo. Mas eu não sabia e nunca contei a ela. Eu espero que ela, de alguma forma, tenha percebido isso, que ela pudesse ver isso em meus olhos e ações todos os dias, mas não dá para ter certeza. Ela simplesmente agiu tão normalmente, sabe? Afinal, ela ainda era a Michelle naquele dia também. O mesmo espírito despreocupado, a mesma atitude selvagem. Passamos a tarde fumando maconha, assistindo desenhos bobos, rindo e simplesmente curtindo a companhia um do outro. Mas quando ela saiu, eu sabia que algo estava acontecendo. Eu não sei como. Acho que houve algum detalhe, alguma coisinha que me alarmou, mas depois de repassar e analisar aquele dia várias vezes em minha mente, não consigo pensar em nada. Nada. Mas eu sabia. Então, eu a segui novamente. Dessa vez fiquei mais perto, sempre tendo ela em vista, sempre sabendo exatamente onde ela estava. Ela estava andando consideravelmente mais devagar naquela noite, quase como se soubesse que eu estava atrás dela. Quase como se ela quisesse que eu a seguisse. O ar estava frio e fresco. E sempre que o outono se aproxima, posso sair, respirar fundo e reviver o momento exato em que ela, de repente, virou-se para me encarar. "É isso", ela disse. "Esse é o dia em que eu vou morrer." Ela se aproximou de mim e me entregou um envelope. Era leve, mas definitivamente havia algo nele. Uma carta, talvez? "Você vai precisar disso." Ela acariciou meu cabelo suavemente. "Quando chegar a hora, você vai saber o que fazer com isso." Eu não entendi, eu disse. "Por favor, só vamos embora, a gente tem que sair daqui." Ela sorriu e me beijou na bochecha. Se eu me concentrar bastante, ainda consigo evocar o cheiro do perfume dela. "Isso é um adeus", ela murmurou baixinho. "Mas você vai entender que sempre foi para ser assim." Eu estendi a mão para abraçá-la quando eles emergiram da escuridão. Duas figuras altas, vestidas com túnicas escuras. Um homem velho e uma mulher idosa, com os cabelos brancos leitosos, balançando suavemente ao vento. Eles tinham uma expressão solene no rosto,
Do tipo que você vê em funerais. Uma expressão de aceitação à tristeza e ao desespero, porque isso faz parte da vida. Michelle me empurrou com força e, quando recuperei o equilíbrio, já era tarde demais. Sua garganta foi cortada em ambos os lados do pescoço. Um cruzamento perfeito, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O sangue esguichava, colorindo o marrom opaco da beira da estrada com um tom profundo de carmesim. O casal vestido rapidamente recuou para as sombras, deixando-me agarrado desesperadamente ao corpo sem vida de Michelle, gritando a plenos pulmões, gemendo como um animal na noite fria. Os paramédicos chegaram 10 minutos depois. Eu não tenho ideia de quem ligou para eles. Anônimo, eles me disseram mais tarde. Ela não tinha identificação, então eles me fizeram um monte de perguntas. Eu não sabia a resposta para nenhuma delas. Ela era Michelle. Isso era tudo o que eu sabia. O nome dela era Michelle. Ela era minha amiga e a melhor pessoa que eu já conheci. Eles me deixaram ir com a ambulância até o hospital, mas rapidamente a declararam morta. Ela havia perdido muito sangue, eles disseram. Não foi minha culpa. Não havia nada que eu pudesse ter feito. Isso não me ofereceu muito conforto. Eu estava devastado, totalmente destruído. Os pensamentos sombrios ressurgindo mais uma vez, dessa vez com mais poder do que nunca. O que é isso na sua mão? Perguntou um dos paramédicos. Isso pertence a Michelle? Olhei para o envelope. Estava completamente encharcado de sangue, assim como eu. E então, de repente, me ocorreu. Não sei o que foi, mas foi como ela me contou. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer com isso. Então, sem pensar, eu simplesmente entreguei a ele. Ele meio que o ergueu, como se de alguma forma conseguisse ver através dele se conseguisse um ângulo melhor, antes de abri-lo com cuidado. Tá bom, tudo bem então, ele disse. Sim, eu tô melhor agora. Ainda tenho problemas para entender o que aconteceu, mas eu tô melhor. Eu cheguei a um acordo com isso, com o fato de que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. E isso me mudou. Moldou a minha vida no que sou hoje. Michelle não apenas me salvou, ela salvou toda a minha família, cada aspecto da minha vida. E acho que você está se perguntando o que havia naquele envelope. Talvez você tenha descoberto, talvez não. Era uma carta de doador de órgãos. E no fim das contas, ela era a combinação perfeita para as minhas irmãs gêmeas. Eu não poderia amar uma garota morta, ela disse. Essa é a única coisa sobre a qual ela estava errada. Eu ainda não sou um cara muito religioso, mas todas as noites eu durmo sabendo que anjos existem. Nosso passeio mensal pelo shopping era a única coisa que me dava uma sensação de normalidade em minha vida anterior. Mamãe passava sonhadora e lentamente por cada loja, contemplando as vidas que ela nunca chegaria perto de viver. Vimos brinquedos novos, pulseiras brilhantes e um mundo de seda e maravilhas. Um mundo que nunca existiria para pessoas da nossa posição social. Demorei um pouco para entender que esses passeios eram para o bem dela e não para o meu. Sua filha poderia ser modelo, sabia? O homem sorridente se aproximou de nós quando estávamos tomando nosso sorvete ritualístico. Não podíamos comprar nada lá além do doce que era oferecido uma vez por mês. Admito que tenho uma aparência única. Meu cabelo sempre foi preto, mesmo quando criança, contrastando com a tez clara e os olhos esmeralda. Eu tinha, de fato, fantasiado em ser modelo quando crescesse. Depois de ver tantos anúncios no shopping, todos contendo imagens enormes de mulheres deslumbrantes, rodeadas de frascos de perfume e joias, e sonhando acordadas. O meu marido, ele... A mamãe começou a responder timidamente, mas o homem a interrompeu. Ele provavelmente passou por isso dezenas de vezes. Olha, por que eu não te dou o meu cartão e você me liga depois que o papai permitir? Seu sorriso se alargou, tão grande que você podia ver algo por baixo, mas aos 7 anos eu não conseguia identificar o que. Ela
concordou. Naquela noite, fingi dormir e os ouvi. Quanto ele ofereceu, Janete? Papai perguntou agressivamente, como sempre. Não, nada. Ela gaguejou. Na presença dele, ela sempre fazia isso. Ele bateu as mãos enormes contra o balcão. Você tá mentindo. Eu sei como essas coisas funcionam. Eu juro, Bruno. Ele só disse pra ligar. Então liga pra ele, porra. Assim, de qualquer jeito. E o que você quer que eu diga? Não dá mais pra gente pagar por isso. Eu nem tenho certeza se essa merda é minha. Não adianta fingir, você sabe que você era uma puta. Eu só tive um namorado antes de você, Bruno. A sua voz agora soava chorosa e magoada. Levei alguns anos pra entender o que ele queria dizer. Dessa merda. Eu parecia exatamente como ele. Eles ficaram em silêncio. Tão silêncio que pude ouvir meu pai bebericando sua garrafa. Mamãe se atreveu a falar. Então, você quer doá-la? Teve outra batida. Doar? Não seja burra. Quem tá falando sobre doar? Nós vamos vender. Mas você sabe que eles provavelmente vão... Olha, isso não é da minha conta, Janete. Na manhã seguinte, mamãe me pediu para usar meu vestido favorito e arrumar minhas melhores roupas. Foi fácil porque não tinha muitas que pudessem ser consideradas boas. Para onde estamos indo, mãe? Ah, só modelagem. Ela respondeu em tom apressado, com um sorriso vacilante. A gente vai ver aquele simpático senhor de ontem, sabe? Pegamos o ônibus porque papai não a deixou dirigir. Disse que ela era burra demais para isso. Ele, por outro lado, estava quase sempre bêbado demais para controlar um volante. Nosso decadente Chevrolet estava na garagem, juntando poeira. Papai fez questão de estar presente para garantir que a mamãe não escondesse nenhum dinheiro dele. Ele não a deixou trabalhar, então sabia que se ela cuidasse da transação sozinha, provavelmente nunca mais a veria. Tudo foi tão rápido. O cavalheiro se chamava Sr. Carlos, e seus dedos, ligeiramente rechonchudos, deram um aperto de mão firme aos meus pais e depois me entregou um pirulito. Ele tirou algumas fotos minhas, disse que estava tudo bem e deu o dinheiro aos meus pais. Parecia ser mais do que eles esperavam. Puta merda, se esse é o preço, deveríamos fazer mais uma, exclamou meu pai. Suas presas amareladas se abrindo em um sorriso pela primeira vez em anos. A mamãe mordeu o lábio e enterrou o rosto em seu único casaco, uma parca rosada surrada. Ela acariciou meu cabelo, arrancando alguns fios silenciosamente, e nos separamos. O Sr. Carlos me levou para sua casa. O carro dele era novo e ele me deixou escolher a música. A viagem foi tão diferente daquela dos meus pais. As músicas eram sempre cheias de gritos, papai xingando os outros motoristas, mamãe implorando para ele não brigar, ele mandando ela calar a boca. Se ele estivesse de muito mau humor, ele me trancava no quarto e me deixava sem jantar porque eu estava respirando muito alto ou não conseguia conter as lágrimas enquanto eles brigavam. O lugar era uma casa suburbana, genérica, de classe média, em estilo de cerca branca. Era lindo para uma garota humilde como eu. Ele estacionou. O que faremos agora, Sr. Carlos? Perguntei, com medo de que ele me batesse por ser bisbilhoteira. Ah, por favor, me chama só de Carlos, tá bom? Eu vou levar você para o seu quarto. Em breve será a hora do almoço, mas primeiro eu tenho uma tarefa para você. Olhei para ele, obedientemente. Eu deixei uma fita de vídeo na TV do seu quarto. Por favor, assiste, e durante o almoço, só haja como a garota que você vê, tá? Claro, senhor. Claro, Carlos. Fiquei muito feliz porque o meu quarto tinha uma TV. Assisti atentamente a fita e depois de cerca de 2 horas, Carlos me levou lá embaixo para um almoço leve, composto por sanduíches e refrigerante. Fiz o meu melhor para imitar a garota. Você se saiu muito bem, Dalila. Esse é o seu nome agora, tá bom? Eu balancei a cabeça. Não me lembro do nome que tinha antes. Eu vou colocar outra fita pra você, mas você também pode aproveitar a tarde pra relaxar. Tira uma soneca se quiser. Você vai ter muitas tarefas essa noite, ele disse, me levando de volta pra escadaria. Naquela noite, enquanto me preparava para o jantar, estava confiante em minhas habilidades. Carlos me deixou uma muda de roupa nova e me disse para me vestir bem. Era uma ocasião especial. Na sala de jantar, estava uma mulher mais velha.
Ela era linda e se parecia muito comigo. Seus olhos brilharam quando ela me viu usando um lindo vestido tutu. Dalila! Ela me abraçou com força então, ainda sem me soltar, olhou para Carlos. Como você fez isso? Elas são praticamente idênticas. Eu acho que eu tive sorte. Durante o jantar, eles me explicaram por que eu estava lá. Carlos e Laura tiveram uma filha chamada Dalila, que morreu aos 15 anos. Foi uma morte dolorosamente tola. Ela insistiu em ir a uma festa na piscina e se afogou. A maioria das pessoas ao redor eram adolescentes bêbados demais para ajudar. O mundo deles foi destruído. Eles não podiam aceitar perder sua única filha, a luz de suas vidas. Ela era uma garota tão boa e agora se foi por um motivo tão estúpido. Então, eles decidiram procurar uma nova. Uma garota que se parecesse com a Dalila original e pudesse imitar o seu comportamento. Eles foram tão bons para mim. Laura me amava demais e Carlos me mimava muito. Eu era uma verdadeira princesa, vivendo uma vida de faz de conta. Estudei em uma escola ótima, fazíamos viagens incríveis em família juntos. Meus brinquedos e roupas eram sempre os melhores, os mais modernos, os mais legais. Foi fácil me tornar a filha perfeita deles depois que pratiquei um pouco. Dalila nunca tinha que implorar por um copo d'água ou ficar presa dentro de um armário escuro porque estava ouvindo TV muito alto. Contanto que eu aprendesse tudo sobre a Dalila original e pudesse agir como se fosse ela, o mundo seria meu. Até completar 12 anos. Carlos e Laura disseram que precisavam conversar comigo. Eu estava pronta para ser mandada de volta para casa, para a vida horrível e sem esperança que tinha antes. Sabe, Dalila, a nossa outra Dalila era perfeita, mas ela tinha um problema sério. Começou, Laura. Ela cresceu. Ela se distanciou de nós. Se ela nunca tivesse insistido em tomar suas próprias decisões, em ir para aquela maldita festa, ela estaria aqui, conosco. Carlos rangia os dentes. Não podemos deixar isso acontecer com você. Admito que pensei que me matariam para preservar a minha juventude e inocência, mas Carlos tinha outros planos. O seu pai é um cientista muito bom. Ele pode consertar você. Eu consenti, ainda sem saber o que precisava ser consertado, mas eu queria estar com eles e queria que eles fossem felizes. Nós três fomos para o porão e Carlos me conectou às suas máquinas. Você será jovem para sempre, minha Dalila. Espero que dessa vez funcione, acrescentou Laura, inquieta. A última coisa de que me lembro antes de ser atingida por uma onda de dor sem fim foi compreender que havia outras Dalilas substitutas antes de mim. Achei que nunca mais falaria por causa da dor. Senti meus ossos se quebrando em 1 milhão de pedaços e se reformando completamente. Quebre e repita. Quebre e repita. Meu corpo era um quebra-cabeça sem fim, composto por 1 bilhão de peças que nada conseguia juntar. Meus membros literalmente nadaram em uma piscina de desespero. Um desespero metálico. E era o meu próprio sangue. Durante dias, não passei de uma pilha de matéria orgânica. Eu era tanto uma filha quanto uma cobaia, flutuando, vagando infinitamente em fluidos de laboratório. Até que, de alguma forma, tudo foi montado novamente. Acordei na minha cama. Tanto Laura quanto Carlos estavam ao meu lado. Senti uma dor aguda na nuca, mas fora isso, nada. Eles beijaram meu cabelo, imploraram perdão e perguntaram como eu estava. Eu estava, por mais louco que pareça, até bem. As horas de dor infinita estavam distantes agora, quase como se tivessem acontecido com outra pessoa. Passei os dedos pelo pescoço e senti algo diferente ali. Perguntei se eles conseguiam ver alguma coisa. Carlos ofegou. É um osso novo. O novo osso era pequeno, mas tinha o formato de um espinho. Arrepiou meu dedo, mas não me machucou de verdade.
2 anos se passaram enquanto as outras meninas da minha idade cresciam rapidamente em altura e forma. Nunca me tornei totalmente adolescente. Ficou claro que algo estava diferente em mim. Carlos e Laura ficaram muito felizes ao perceber que eu ainda era infantil em mentalidade e aparência. Afinal, funcionou. Eu não me importei. Talvez a puberdade tenha sido boa para os outros, mas não para a maioria. Muitas das minhas colegas de classe tiveram crises terríveis de acne e falavam em tons de voz irregulares e estranhos. Uma garota até tinha seios bem maiores que outra. Eu fiquei feliz por ser criança, em vez de ser uma coisa desgovernada por hormônios. Outras não ficaram tão felizes. Por que diabos a sua aparência não muda? Você é a porra de uma bruxa. Era Sandy, a garota mais alta da turma. Ela era uma encrenqueira que me escolheu como alvo porque eu era muito baixa e a minha pele era muito clara. Eu apenas tentei soltar o meu braço dela, eu juro. Eu não gosto de brigar, mas acabei desintegrando sua urna e rádio. Aconteceu em um instante, e foi uma loucura. Eu apenas agarrei o seu pulso e senti tudo desabar, se desfazer. Sandy chorou desesperadamente, seu braço inchando e parecendo borracha, enquanto fragmentos de ossos irrompiam da pele. Foi nauseante ver o que restava de sua massa sangrenta de ossos. Ninguém entendeu o que aconteceu e todos trataram como impossível que uma menina tão pequena pudesse causar esse dano a uma menina forte e alta. A enfermeira da escola ligou para o hospital, dizendo que Sandy devia ter caído de uma forma estranha. Naquele dia, senti a estrutura semelhante a um espinho em meu pescoço, queimando loucamente. Quando contei a Carlos, ele me levou ao laboratório para fazer alguns testes. Parece que, como efeito colateral, você ficou extremamente forte, disse ele depois de algumas horas. Mas por que eu não tive essa força antes? Perguntei. Como você se sentiu quando essa garota, Sandy, tentou brigar com você? Eu me senti muito irritada. Bem, então a sua força provavelmente é desencadeada por emoções negativas. Considerei a informação por alguns segundos. Fazia sentido. A minha vida foi tão perfeita que, desde que passei pelo procedimento para permanecer jovem para sempre, nunca tive uma experiência ruim, não do tipo que me faria quebrar facilmente algo tão resistente quanto um osso humano. Algumas semanas depois de descobrirmos minha força de raiva sobre-humana, finalmente entendi que meu pai pensava que estavam me vendendo para prostituição. E ele estava totalmente de acordo com isso. Depois de machucar minha mãe de maneiras que nunca saberei ou entenderei, depois de me bater e me deixar passar fome por nada, ele pensou que entregar uma criança de 7 anos, sua filha única, a um homem desconhecido era perfeitamente normal. Se ela seria escravizada sexualmente, não era da conta dele. Esse pensamento me deixou muito irritada. Acabei de tocar a campainha da minha antiga casa. Quem acreditaria que uma adolescente pequena demais para sua idade poderia transformar os membros de um homem adulto em pó? Eu fui banido das reuniões familiares. A minha família é extremamente espiritual. Eu não tenho certeza de como explicar isso, exceto que eles me odeiam. Eu sou um filho do diabo porque nasci em uma lua de sangue, ou, para o pessoal normal da ciência na sala, em um eclipse lunar. Agora, eles nunca fizeram nada com esse ódio coletivo, a não ser me evitar de vez em quando. Eles realmente gostam de me fazer sentir que não faço parte da família. E tudo bem, porque não preciso mais lidar com eles. Durante toda a minha vida, tudo que viram em mim foi azar. Eu era um mau presságio, como diziam, e quanto mais eu vivia, mais comecei a acreditar nisso. Em primeiro lugar, a minha mãe faleceu durante o parto devido a uma infinidade de complicações, e desde então, eu sou o culpado por isso. Isso, misturado com o eclipse, selou o meu destino para o resto da vida. No dia da minha formatura do ensino médio, a minha prima foi ao médico e foi diagnosticada com câncer.
Ela venceu, felizmente, mas a minha família acredita que foi porque não me deixaram chegar perto dela durante o tratamento. O dia em que tirei minha carteira de motorista foi o pior de tudo. Eu estava voltando no nosso jantar de comemoração para casa. Meu pai no banco do passageiro e meus avós no banco de trás. Estava escuro, mas não havia muita gente na estrada, quando, de repente, um motorista bêbado veio em nossa direção. Tentei desviar, mas não fui rápido o suficiente. Acordei no hospital e fui prontamente informado de que todos os envolvidos no acidente haviam morrido, até mesmo o outro motorista. Eu, de alguma forma, sobrevivi em estado crítico. Aparentemente, eu estava em coma há semanas e, durante esse tempo, minhas tias, tios e primos vieram me visitar, apenas para me entregar cartões cheios de palavrões e ameaças. Eles me chamaram de diabo. Eu nem fui convidado para o funeral e ninguém quis me acolher. Então, acabei em um abrigo coletivo. Tenho 31 anos agora e todos os parentes que tive já se foram. É realmente triste, quero dizer. Todas as minhas 6 tias e tios, todos os meus 15 primos, todos eles se foram. Eu não me sinto mal, eles eram todos pessoas horríveis. E todos passaram seus últimos momentos olhando para o cano do AR-15 que tirei do cofre do meu avô, implorando e suplicando para que eu os poupasse, pedindo desculpas pelo tormento todos esses anos, dizendo que faremos melhor no futuro. Era tudo uma mentira. Se eu os tivesse deixado viver, eles teriam voltado aos seus velhos hábitos e me expulsado novamente. Eles precisavam pagar pelo que fizeram comigo, e precisavam pagar agora. Não tenho remorso e espero um dia encontrar todos eles no inferno. E seja lá quem for que estiver lá, que saiba que eu os mandei. Eu perguntei ao meu professor de direito penal se algum cliente já o assustou. E essa sua história me assombra até hoje. Eu sinto arrepios quando penso nisso. Mudei alguns detalhes para tornar esse caso mais difícil para o Google. Eu consegui encontrá-lo quando ele me contou essa história inicialmente, mas há mais verdade nisso do que você gostaria que houvesse. Eu tive um professor fantástico na faculdade de Direito que sempre foi excepcionalmente bom comigo. Eu era um pouco estranho e ele me colocou sob sua proteção. Sua esposa, Maria, vinha para a faculdade todas as sextas-feiras. E nós 3 almoçávamos juntos. Nos aproximamos e percebi que ele era muito protetor com ela. Meu professor foi advogado de defesa pública por 20 anos antes de ingressar na vida acadêmica. Ele tinha uma atitude muito boa em relação a ex-clientes e até visitava alguns da prisão, incluindo algumas pessoas no corredor da morte. Ele disse que você aprende rapidamente que a maioria das pessoas é realmente culpada, mas também aprende a separar os clientes de seus crimes. Quase todos os seus casos de homicídio estavam relacionados a gangues e ele acreditava firmemente que a maior parte da violência de gangues ocorre sob coação. Ele também era um grande defensor de penas mais curtas para menores e de melhores programas de reabilitação. Ele disse que mesmo as pessoas que cometeram crimes realmente hediondos e mereceram uma prisão perpétua ainda teriam sua humanidade e tenderiam a ser fáceis de trabalhar. O que eu quero dizer é que, embora ele fosse muito realista sobre como a maioria das pessoas é culpada, ele não era amargo sobre isso. Uma vez, quando eu estava fazendo pesquisas para ele, tivemos algum tempo livre. Ele sempre falava muito bem de seus clientes, então finalmente perguntei se ele já encontrou um psicopata de verdade ou alguém que o assustou. Essa foi a história que ele me contou. Para quem não sabe, os defensores públicos não têm controle total sobre o número de casos. Eles desenvolvem uma certa experiência, mas muitos deles recebem os casos que lhes são atribuídos. De qualquer forma, ele foi designado para um caso de homicídio que foi bastante brutal. Uma mulher foi mutilada ainda viva, agredida e violentamente assassinada. As fotos eram tão ruins que meu professor ficou um pouco enjoado ao vê-las.
O pior é que quase certamente estava ligado a 2 outros casos com mulheres que também foram mutiladas, agredidas e mortas. Eles não tinham provas físicas, mas identificaram um suspeito que se tornou cliente do meu professor. O problema é que esse cliente não parecia ser o tipo. Meu professor aprendeu muito cedo que psicopatas violentos geralmente têm um rastro de violência em sua história antes de se tornarem assassinos. Ele também observou que os psicopatas, geralmente bem-sucedidos, convencionalmente não cometiam crimes violentos porque haviam trabalhado arduamente para se aclimatarem sem deixar a máscara escapar. Deve-se notar também que antes dessa história, ele não acreditava realmente em uma máscara. Ele descobriu que seus clientes eram bastante francos com ele sobre os crimes que cometeram e por quê. Ele disse que a maioria das pessoas que mentiram para ele eram muito estúpidas. Esse cara era fisicamente pequeno e tinha esposa e filhos. Ele não era rico, mas tinha um bom emprego e amigos. Ele era extremamente educado em suas reuniões e tinha uma fala estranhamente mansa. Ele também falou sobre o quanto amava suas filhas e era um feminista. Esse cara gritava ser inocente. Meu professor meio que deu de ombros. Ele não perdia muito tempo analisando se alguém era inocente ou culpado, mas sim quais fatos poderiam ser provados em tribunal. Todo o resto era uma perda de tempo. Algo sobre esse cara e o crime que ele cometeu não fazia muito sentido para o meu professor. Não só isso, mas o Estado praticamente não tinha evidências sólidas. Com o passar do tempo, meu professor começou a genuinamente acreditar que seu cliente poderia ser inocente e começou a se esforçar muito nesse caso. Ele fez com que uma testemunha fosse impedida de depor, o que realmente abalou a acusação. Uma das coisas que mais convenceu meu professor da inocência de seu cliente foi a forma como ele reagiu ao ver as fotos das vítimas. Elas seriam apresentadas no tribunal e meu professor queria que ele estivesse preparado. O cara parecia que ia vomitar. Ele se inclinou sobre uma lata de lixo e parecia perturbado. Ele também começou a divagar como se estivesse experimentando uma resposta ao trauma. Genuína e autêntica. Ele simplesmente falou sobre como a orelha da garota foi arrancada e ficou imaginando sua esposa naquela posição. Ele disse algo um pouco estranho. Eu não sei porquê, mas o fato de todas as vítimas serem loiras e a minha mulher ser morena, eu acho que me afeta. Poderia ter sido ela se tivesse pintado o cabelo de uma cor diferente? Meu professor olhou para ele com a boca aberta e por um momento ele deixou de ser seu advogado e passou a ser apenas um humano. A minha esposa, Maria, é uma mulher latina. Eu pensei o mesmo quando vi essas fotos. Talvez tivesse sido ela com apenas uma reviravolta do destino. Ele acreditou sinceramente naquele momento que seu cliente era inocente. Ele teve uma resposta tão real e crua. As coisas mudaram quando estavam muito próximos do final do julgamento. Em um movimento muito raro para um crime violento, o promotor percebeu que provavelmente perderia e ofereceu um acordo. Não é muito bom, mas os advogados têm a obrigação de informar seus clientes sobre qualquer acordo em discussão. O cliente do meu professor ficou muito irritado com isso e continuou anunciando que era inocente. Na verdade, o meu professor ainda acreditava nele nesse momento, mas queria orientá-lo sobre as opções para ser minucioso. De repente, o comportamento do cliente mudou. Suas mãos começaram a tremer quando ele olhou para a mesa e murmurou sobre como aquele viado do promotor estava fazendo isso apenas para mexer com ele. Meu professor ficou meio surpreso porque seu cliente era muito respeitoso com todos até aquele momento, inclusive com as pessoas do lado oposto. Ele entendeu o estresse que seu cliente estava sofrendo e tentou acalmá-lo, garantindo-lhe que havia trabalhado muito com aquele promotor e que ele era geralmente justo. Ele poderia realmente estar preocupado que a sentença fosse muito dura caso eles perdessem o caso. Essa era, obviamente, uma forma de reduzir o potencial tempo de prisão. Seu cliente olhou para ele com uma cara que quase derrubou meu professor. Meu professor descreveu seus olhos como completamente vazios e sem vida, como se seu cliente estivesse olhando diretamente através dele. De acordo com o meu professor, ele realmente não acreditava no mal até aquele dia. Ele acreditava que os humanos eram complicados e podiam fazer coisas monstruosas, mas não acreditava que alguém
fosse mal. Após esse momento, ele teve uma crise e ficou profundamente abalado. Meu professor gaguejou algo sobre como ele só queria analisar os detalhes do negócio para fazer uma escolha informada e seu cliente o interrompeu. Então, de repente, foi como se a versão antiga do cliente estivesse de volta. Ele imediatamente voltou ao homem tímido e pequeno que falava do quanto amava sua esposa e era apaixonado por suas filhas. Meu professor ficou abalado e o cliente percebeu. Ele ficou cada vez mais hostil e começou a questionar cada decisão tomada pelo meu professor. Meu professor até considerou pedir a retirada do caso, porque é difícil quando um cliente se transforma assim, mas ele temia que um juiz nunca permitisse uma retirada tão tarde no julgamento. Bem, o cliente do meu professor escapou. Claro que sim. Além de uma testemunha muito questionável, eles realmente não tinham provas o suficiente para ir além da dúvida razoável, graças ao meu professor ter feito um excelente trabalho. No final, meu professor tentou apertar a mão de seu cliente e seu cliente apenas olhou friamente para ele e depois sorriu. Ele murmurou algo sobre como nunca perdoaria meu professor por tomar uma decisão da qual discordava. 2 meses depois, ocorreu outro assassinato que se enquadrava no padrão dos ataques anteriores. A mulher assassinada era uma mulher latina, chamada Maria. Ave Satanás. Ave Satanás. Senta aí, cala a boca. Eu repreendi com um sussurro enquanto agarrava meu amigo pelo braço e o puxava de volta para baixo. Várias pessoas se viraram e lançaram olhares desagradáveis. Você não pode fazer isso aqui. Por que não? Porque é um culto na igreja. Ah! Meu amigo tinha uma estranha desordem mental de comportamento. Ele não estava no espectro autista, nem tinha Tourette nem nada. Ele simplesmente tinha dificuldade em discernir o que deveria ou não dizer. Ele pensou por um minuto e depois perguntou: eles não gostam de Satanás? Claro que não. Por que não? Sério mesmo? Sério, o que Satanás fez pra eles? Que tipo de pergunta idiota é essa? Ele fez muitas coisas, eu imagino. Isso não pode ser verdade. Ele nem conhece a maioria das pessoas. Na verdade, nessa sala inteira, ele provavelmente só conhece você e eu. Eu dei a ele um olhar desagradável. Ah, tá, ele disse. Você tá falando sobre Satanás, o diabo. Eu tava falando do meu cachorro. Eu tinha esquecido completamente que ele tinha um cachorro chamado Satanás. Meu Deus, eu apenas balancei a minha cabeça. Que pena, pessoal, ele disse em voz alta enquanto se levantava. Eu só tava falando sobre o meu cachorro. Dessa vez, cerca de metade da congregação se virou e alguns deles pediram que ele se calasse. Até o pregador fez uma breve pausa para causar efeito. Senta aí, cala a boca. Eu sussurrei insistentemente enquanto mais uma vez o puxava de volta para baixo. Você tem ideia de como isso é constrangedor? Se você não pode ficar aí sentado e manter a boca fechada, é melhor a gente ir embora. E então eu consegui. Ele abaixou a cabeça e estava pronto para chorar. Eu já tinha visto o choro dele antes, não era bonito nem tranquilo. Tentei fazê-lo ficar de pé para que pudéssemos sair, mas ele se afastou de mim. Nossa briga chamou a atenção de uma mulher de meia idade, vários bancos à frente, e ela decidiu se aproximar de nós. Olha, eu não acho que você realmente queira estar aqui, ela disse com uma grande voz arrastada e um sorriso que era algo menos que amigável. Acho que seria melhor para todos se vocês dois simplesmente fossem embora. Antes que eu pudesse responder, meu amigo, que havia abandonado a postura de choro e prestado toda a atenção à mulher, disse: Você precisa se sentar, ou eu conto pro seu marido o que você fez ontem à noite. A mulher se encolheu, como se ele tivesse lhe dado um tapa. Depois, se virou e voltou para o seu assento, olhando várias vezes com cautela por cima do ombro. Meu amigo também tem essa capacidade inata de ver as coisas que a maioria de nós não consegue. Eu nem queria saber o que a mulher tinha feito na noite passada. Cara, é melhor a gente ir embora, eu disse, tentando não aborrecê-lo. Não, ainda não. Eu quero ver eles bebendo vinho. Por quê? Porque Satanás me deu esse pó para colocar. Ele disse que seria divertido.
Peraí, como assim? Ele disse o seu cachorro? Você realmente conversa com o seu cachorro? Ué, não é assim com todo mundo? A minha esposa está tentando me matar. Eu sei que isso parece loucura, mas eu não posso mais ignorar os sinais. A minha esposa, Sarah, vem mudando inexplicavelmente o seu comportamento há algumas semanas. Por que ela iria querer me matar? Não é muito complicado. Trabalho como designer-chefe de uma grande empresa há 5 anos e acumulei uma pequena fortuna. Sempre amei Sarah profundamente, então, recentemente, decidi fazer um seguro de vida e a nomeei como única beneficiária, como o idiota apaixonado que eu era. Um dia, me deparei com o laptop dela. A tela estava repleta de buscas por como faço para que meu seguro funcione em caso de sinistro, quais circunstâncias desqualificam o segurado. Não tive tempo de ver mais nada, porque, na volta da cozinha, ela me viu olhando para o seu laptop e se agarrou a ele para fechá-lo. Tudo isso com um sorriso inocente. No dia seguinte, tentei olhar novamente na ausência dela para ver seu histórico de pesquisas, mas tudo havia sido apagado. Naquela mesma semana, enquanto procurava uma chave de fendas em um armário velho, me deparei com uma sacola cheia de remédios novos para doenças exóticas que nenhum de nós tinha. Depois de um pouco de pesquisa, descobri que a mistura deles poderia ser fatal. Finalmente, uma manhã, decidi verificar se ela realmente iria trabalhar mais cedo, como alegou, e descobri que, na verdade, ela estava com outro homem. E assim foi, dia após dia, semana após semana. Admito que posso ter exagerado, mas ela não merecia nada melhor. Eu sabia que Sarah sempre tomava uma taça de vinho nas tardes de sexta-feira, o seu dia de folga. Essa manhã, adicionei uma toxina letal indetectável à garrafa de vinho branco na geladeira. Planejei chegar em casa bem a tempo de vê-la deitada no chão. Ao passar pela porta, fiquei surpreso ao ver que nenhuma luz estava acesa na casa e o interruptor da luz não estava funcionando. Eu me preparei para me defender. Então, de repente, a luz ofuscou meus olhos e uma dúzia de pessoas gritou: "Surpresa! Feliz aniversário!" Sarah correu até mim com as passagens nas mãos. Eu levei semanas para deixar tudo pronto, mas deu tudo certo. Vamos fazer uma viagem de 3 semanas para a Ásia, como você sempre sonhou. Eu fiquei atordoado. E não se preocupa, tá? Eu cuidei de tudo. O seguro, estoquei remédios e até contratei um cara muito legal. Nós planejamos o roteiro perfeito para você. Quando percebi que tudo tinha sido um pesadelo, uma ilusão, notei com horror que, para a ocasião, uma garrafa de vinho havia sido aberta e estava quase vazia. Você vai ter que desculpar a gente. A gente não conseguiu esperar você chegar para começar os trabalhos. Gritou o meu melhor amigo ao me ver olhando para a garrafa. Não. Na verdade, eu acho que devo tomar um gole também. Eu acabei de encontrar a minha esposa lá fora. Eu tô sentado aqui, pirando. São 3h17 da manhã e acabei de encontrar a minha esposa lá fora. Isso vai ser uma bagunça porque eu ainda tô tremendo, mas deixa eu explicar da melhor maneira possível. Então, há alguns anos morávamos em outra casa, e então eu acordei no meio da noite porque ouvi barulhos vindos da outra metade da casa. Abri silenciosamente a porta do quarto e imediatamente vi uma luz acesa no escritório da minha esposa, que ficava ao lado da cozinha. A casa em que morávamos ficava a poucos quarteirões do bairro ruim, então meu pensamento imediato foi que alguém havia invadido e estava mexendo nas coisas do quarto da minha esposa, já que a minha esposa havia ido para a cama comigo várias horas antes e, até onde eu sabia, ela ainda estava na cama. Eu me arrastei pela casa e estava pronto para confrontar a pessoa que estava na sala, quando percebi que era a minha esposa. No meu estado meio adormecido, presumi que ela ainda estava na cama. Acontece que ela acordou, não conseguiu voltar a dormir e foi para o quarto navegar no Facebook ou algo assim por um tempo.
quase confrontei minha própria esposa, pensando que ela era uma ladra. Agora, na nossa casa atual, temos uma porta de tela e uma porta de madeira. A porta de madeira tem uma fechadura e você deve ter certeza de levar as chaves da casa com você, porque se você fechar a porta de madeira, você não consegue voltar, a menos que pegue a chave reserva escondida ou bata na porta-janela para poder entrar novamente. Então, faz cerca de 1 hora, fui acordado pelo barulho da porta da frente. Imediatamente pego meu telefone e abro a câmera de segurança localizada ao lado da porta. Para minha surpresa, vejo minha esposa parada ali, meio tremendo. Definitivamente é ela, porque estamos casados há mais de 1 década e eu sei como é a aparência da minha esposa. Ela está vestida com a mesma roupa que usou hoje, uma blusa vermelha e calça preta. 100% ela. Não sei o que ela está fazendo lá fora, mas ela tá lá. Confuso, eu rolo e lá está minha esposa, dormindo profundamente. Lembrando do incidente em nossa última casa, uso a tela do meu telefone para iluminá-la e confirmar que é definitivamente ela e que ela está definitivamente na cama. Nesse ponto eu tô realmente confuso. Levanto e caminho pela casa até a porta da frente. Quando entro na sala, a nossa gata olha para mim meio adormecida. Normalmente ela fica super curiosa sobre as coisas que estão acontecendo lá fora, e eu teria pensado que ouvir o barulho da porta de tela a faria ficar na porta tentando ver o que está acontecendo, mas é como se ela não tivesse ouvido nada. Eu paro na porta e grito: "Quem é?" "Sou eu, anda logo, me deixa entrar, eu tô congelando aqui. Eu saí porque eu vi alguma coisa, mas esqueci de levar as chaves comigo. Eu devo ter deixado na minha bolsa." Soava absolutamente como a minha esposa. Sotaque, entonação, conhecimento sobre onde estão as chaves dela, tudo. Mas eu não estava convencido, porque acabei de vê-la dormindo na cama com os meus próprios olhos. "Tá, espera um segundo." Eu digo a ela. Então volto pela casa e entro do quarto. Acordo a minha esposa e digo: "Olha, isso é muito estranho, você tem que ver isso." Abro o aplicativo da câmera e mostro a ela a porta da frente. Ela ainda está na porta, olhando em volta, imaginando o que eu tô fazendo, porque tudo o que preciso fazer para deixá-la entrar é girar a maçaneta da fechadura e abrir a porta. A minha esposa diz: "Que porra é essa? Quando isso foi gravado?" Eu respondo: "Não foi gravado, é ao vivo. Você tá do lado de fora, na porta da frente. Eu simplesmente fui até lá e perguntei quem era, e a sua voz me disse que era você, e que eu deveria deixar ela entrar porque você tá congelando e você deixou as chaves na bolsa." A minha esposa se levanta e espia pela janela do quarto, pois de lá você pode ver a alcova da porta da frente. Ela engasga e fecha as cortinas. Ela se vira e eu nunca vou esquecer a expressão em seu rosto enquanto eu viver. Ela está apavorada. "Pera, essa sou eu," ela diz. Eu também fiquei apavorado, claro. Eu tô totalmente acordado agora. Eu tô falando com a minha esposa e tocando-a fisicamente enquanto tento espiar pela janela com ela, mas lá está, do lado de fora, com a mesma roupa que usou hoje, o mesmo cabelo, os mesmos óculos, tudo igual. Entramos na sala de estar e pego uma lanterna enorme que tenho. É uma lanterna grande, resistente de metal, super brilhante, ótima para cegar as pessoas e acertá-las se elas chegarem muito perto. Nos aproximamos da porta de novo. "Qual é o seu nome?" eu pergunto. Ela me diz seu nome completo, incluindo o nome do meio. "Está certo." "Qual é a sua data de nascimento?" Ela me diz. Também correto. O que a gente jantou essa noite?" Ela também me diz isso e me diz que eu cozinhei, o que também tá certo. Posso ouvir a minha verdadeira esposa parada ao meu lado, tentando controlar a respiração, pois ela tá morrendo de medo. Eu a cutuco e sussurro. Pergunta a ela algo que só você saberia. Depois de um momento, para se firmar e pensar em algo, ela diz: "Da última vez que ficamos nos meus pais, que mudanças o meu pai fez no meu antigo quarto?" Houve uma pausa. "Quem tá aí?" A pessoa lá fora diz: "Por que você não tá me deixando entrar? Você sabe que sou eu. Olha, você tá começando a me assustar aqui. Quem tá aí dentro com você? Isso é uma gravação minha? Que merda é essa que tá acontecendo?" Eu disse: "Só responde a pergunta. Que alterações foram feitas no seu quarto na última visita?"
Outra pausa. Então, finalmente... teve uma segunda cama adicionada enquanto o Max e o Damien dormem lá, porque estão visitando a mamãe e o papai. Max e Damien são os 2 filhos do meu cunhado. Há um suspiro audível da minha esposa ao meu lado. Agora, nós 2 estamos assustados. Pego a mão dela e a levo de volta para o quarto e acendo as luzes. Ainda estamos acordados, observando as câmeras. A outra pessoa caminhou em direção ao quintal, provavelmente para pegar a chave reserva, mas isso foi há cerca de 40 minutos e não a vi desde então. Eu tô com muito medo de ir para a cama porque tenho medo que essa pessoa, que sabia tudo sobre minha esposa, encontre a chave reserva e entre. Não sei quem diabos ela realmente é ou o que quer, mas eu acho que não vou conseguir dormir. Principalmente porque, enquanto observo a minha esposa dentro de casa, eu começo a perceber que não posso ter certeza. Tio Kevin. Quando eu tinha 9 anos, meu tio Kevin morreu num acidente de carro. Eu estava no carro com ele, assim como a minha tia Claire, e estávamos a caminho do hospital. Sinto muito, foram as últimas palavras que ele me disse. Minha mãe morreu durante o parto e meu pai cometeu suicídio pouco depois. Seu irmão, meu tio Kevin, me criou desde o nascimento. Quando eu tinha 8 anos, briguei pela primeira vez. Besteira típica de pátio de escola. Não consigo me lembrar do motivo da briga, mas me lembro da dor. A dor do forte golpe em meu estômago que transformou meu hematoma que recebi no dia anterior em um ainda maior. Quando eu tinha 7 anos, quebrei meu primeiro osso. Novamente, não me lembro de muita coisa, apenas dor, depois a escuridão. Acordei no hospital com um gesso no braço e meu tio olhando para mim com as mãos trêmulas. O que aconteceu? Eu perguntei, enquanto lutava para me sentar. Só então, a cortina de plástico se abriu e uma linda enfermeira apareceu. Então, como estamos aqui? Parece que alguém caiu, né? São alguns hematomas que você tem. Você pelo menos fez uma boa aterrissagem? Ela brincou e piscou para mim. E eu consegui dar um pequeno sorriso. Eu tô bem, eu menti. Ele é um garoto durão, né, George? Meu tio entrou na conversa e me deu um tapinha de leve no ombro. Ele é um garoto tão desajeitado. Tudo que eu conseguia pensar era covarde. Quando eu tinha 6 anos, recebi minha primeira lição real sobre como mentir. Era meu aniversário. Meu tio estava sentado no chão do meu quarto, com as pernas cruzadas e as mãos firmemente apertadas, esfregando lentamente para frente e para trás devido à ansiedade cada vez maior. Tudo bem, George. Eu preciso que você escute. Lá embaixo estão os seus amigos e os pais deles. Agora, eles podem perguntar sobre seus hematomas e eu quero que você minta, ok? Quero que você diga que estava brincando no jardim e você se machucou, ok? Ok? Mesmo nessa idade, eu sabia que ele queria que eu mentisse para se proteger. Eu balancei a cabeça. Eu quero ouvir você dizer que vai prometer. Eu não respondi. Por favor, George. Você sabe o que vai acontecer com você se não fizer isso. Tá, eu prometo. Covarde. Quando eu tinha 5 anos, percebi como minha vida seria horrível e dolorosa. George! Gritou meu tio. Desce, por favor! A sua voz parecia trêmula. Ao virar a esquina, foi quando o primeiro golpe aconteceu. Limpo e perfeitamente centrado, e seguido por uma risada maligna e repugnante. Levei um soco na cara de uma tia Claire muito bêbada, e meu tio Kevin, agora, estava agachado e soluçando no canto, como o covarde que era. Quando eu tinha 9 anos, meu tio Kevin morreu num acidente de carro. Sinto muito, foram as últimas palavras que ele me disse. Por favor, não me deixe com ela. Foram as minhas últimas palavras para ele.